quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar com outra coisa para conseguir pagar a faculdade, eu trabalhava de recepcionista em uma construtora. E na recepção, todo mundo falava, nossa, você faz engenharia civil, mas por que você tá trabalhando na recepção? Aí. E o mesmo cara que falava isso, era o cara que exigia experiência para contratar o estagiário. Aí. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Vocês que nos acompanham, já deixem seu like, sigam o canal, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, que isso nos fortalece e nos ajuda. Hoje nosso time está completo mais uma vez. O Denner, Fala pessoal, tudo bom? o Dó, Olá, pessoal. o Carlão. Opa, tudo bem? Todo mundo rico, o Carlão já, né? E hoje, como nossa convidada, nós temos a Giovana Alecrim. Ela é engenheira civil, proprietária da Boutique Alecrim, amante de futebol. Podemos falar que ela é uma mulher desbravadora, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. É isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre mulheres na construção civil, né? Eu sou formada desde 19, passei por muita coisa e ainda passo, diariamente. Muito bom. Tá preparada? Tá, Já né? você conhece mesa redonda? Que aqui é a mesa redonda, né? Vou encher de pergunta. Muito bom, gente. É isso aí. E para começar, eu queria só, para a gente introduzir, queria que você contasse para a gente o que mais te encanta na engenharia, os motivos que você seguiu esse caminho, as dificuldades. Cara, na verdade, minha mãe fala que eu sempre gostei, né? Desde pequenininha eu sempre ficava encantada com a velocidade que as coisas aconteciam. Então, eu acho que uma coisa que eu admiro muito, que é uma das coisas que eu mais gosto, claro, quando a equipe tá bem estruturada, né? Quando a obra quando é para acontecer direito, que nem sempre é assim. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito é de ver as coisas acontecerem, de ver a obra subir e a velocidade que isso tudo A acontece. evolução, né? Sensacional. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou me acostumar. Tem algumas obras que eu passo assim, eu vi ela começando e quando tá terminando eu fico sem acreditar que a gente é capaz de fazer aquilo, né? A gente passa por muita coisa, claro, é muito difícil, mas ver acontecendo, ver o final Esse negócio de engenharia é muito louco, né? Esses dias eu tava na Bahia e você vai num restaurante, aí você entra num restaurante e você não vai ver o cardápio, né? Você já começa a olhar pro teto, pras Sim. paredes. Não sei se com você é assim também, né? Todo Aonde lugar que eu vou. eu falo, nossa, olha aquele pilar, olha o que fizeram naquele pilar. Nossa, que pilar da hora. Eu falo, mano, Como mundo assim? de louco, As coisas né? que a gente presta atenção, Mas né? é verdade. Eu presto muita atenção nisso. Em todo lugar que eu vou, que eu vejo que tem alguma obra acontecendo, eu já fico olhando assim, de canto de olho. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já começo, isso não vai dar certo. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha a merda. ó, Prestando olha lá. atenção. Ah lá o que eles fazem. Nossa. Poxa vida. Mas é normal, isso acontece mesmo. Mas assim, até uma dúvida. Aonde que te inspirou, alguém te inspirou? Por que você escolheu justamente esse segmento, né? Não sei. Na verdade, eu acho que nasceu comigo. Pô, que legal. Na minha família, a minha mãe fez engenharia civil, mas ela fez depois de mim, né? Ela fez porque ela falava, já que você tá fazendo, vou fazer também, a gente abre uma empresa. Que legal. Acabou que ela nunca nem trabalhou na área, mas ela também acabou se apaixonando pela profissão. Ela me ajudava muito, né? Na época da faculdade, no comecinho, principalmente, ela me ajudava muito. Ela sentava comigo e tentava entender as coisas. Mas eu acho que nasceu comigo mesmo. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tipo assim, se um Legal. dia eu sair da área, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa. E Tipo, ter que trabalhar em escritório, por exemplo. Não, acho que esse não negócio- não esse faz... negócio de ficar preso não é igual com a gente, Atualmente eu trabalho em escritório, né? Agora eu estou em escritório. Mas é diferente a dinâmica de você trabalhar com construção civil e você trabalhar em uma outra área. Eu acho que não consigo me imaginar. Você, antes mesmo da formação, você já trabalhava
Já. Em empresa de construção civil já? Já. Já Na verdade, ingressou? na verdade, eu dei muita sorte, porque eu entrei como menor aprendiz em uma empresa. E aí eu trabalhava. Eu meio que tapava buraco, né? Eu fazia um pouquinho de tudo. E tinha uma menina que foi a minha primeira chefe, era uma mulher, na verdade, ela era bem novinha. E ela tava muito afogada no trabalho dela, não conseguia desenvolver sozinha, né? Tinha muita coisa. E aí a gente conversando um dia, eu falei, me ensina. Ela falou, ensino. E aí abriu o AutoCAD, a primeira coisa que eu fiz no AutoCAD foi a bandeira do Brasil. Ela falou, você sabe alguma coisa de AutoCAD? Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Ela falou, não, vem aqui que eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu fiz foi a bandeira do Brasil, e aí fui aprendendo aos poucos e... Foi assim, eu caí de paraquedas, na verdade, né? Não foi, já. Era o destino, tinha que Tava me acontecer. chamando já. Isso é verdade mesmo, nada é por acaso, né? Nada. Não vou nem relembrar da minha primeira vez, que todo mundo tá me zoando até hoje. Todo mundo me zoa até hoje da sapatilha. Puta que pariu. Tô fudido. Não tem como, né? Não tem como te defender. Olha, eu tô achando que me trollaram, viu? Tô achando. Vocês falaram. Não, certeza. Eu vou Com conversar com o certeza. pessoal. Eu vou conversar. Deixa Dá uma comigo. perguntada. Você foi assim também, gente? Você foi de salto alto da obra no primeiro dia ou Nossa, não? já pensou? Não, conta pra gente. A gente vai. Vamos resgatar um pouco, tentar encontrar uma coisa engraçada. Só tirar Não esse pode. peso das Não, costas é. dele, né? Eu não tirar o foco fui, eu de não fui de salvar salto, não fui de sapatinho. Você já foi preparada. Eu Já. fui preparada. Olha só lá, tá vendo? Me sacanearam, me sacanearam. Ai, mas eu acho que a gente tem que ouvir conselho de mãe, então tá tudo bem. Se sua mãe falou que era pra você ir bonitinho, Realmente arrumadinho. ela escutou o podcast. Você né? Me lasquei. Ô mãe! Obrigada. Mas é verdade. É. Ai, caraca, só de lembrar. Vai. Enfim, né? Momentos. Acontece. E as dificuldades? Claro que são muitas, mas quais foram as maiores? Cara, Nossa senhora. na verdade começa lá atrás, né? Lá quando eu comecei a fazer a faculdade. Porque... Primeiro que quando você vê uma mulher começar... Hoje eu não sei se tanto assim, mas tudo bem que eu não comecei a faculdade há tanto tempo. Mas as pessoas duvidam, né, do seu potencial. Quando você tá começando, as pessoas já duvidam. Então, você vai fazer engenharia, mas por que você não faz arquitetura? Por quê? Essa é uma pergunta que eu Verdade, né? nunca consegui entender. Por que mulher tem que fazer arquitetura e não engenharia, sabe? Tipo... Então, desde o começo já foi difícil lidar com isso, mas, na verdade, nunca foi o tipo de coisa que me abalou. Então, eu seguia firme. Aí teve a dificuldade de conseguir o primeiro emprego, porque estágio já é difícil de conseguir. Sendo mulher, sem experiência, Nossa, é muito complicado de conseguir estágio. a gente sofria, né? Na época da Nossa faculdade, Senhora. né? Eu falo pra eles, né? De 70, acho que no máximo 10 conseguiram estágio, né? Cara, na época da faculdade, o tanto de gente que trabalhava em outras áreas pra conseguir... Eu, inclusive, fui uma delas. Boa parte da minha faculdade eu não trabalhei na área. Eu tive que trabalhar com outras coisas pra conseguir pagar a faculdade, porque eu não tinha o que fazer, né? Inclusive, eu tranquei a faculdade uma época, porque eu não tava conseguindo pagar. E aí, teve uma hora que eu falei, e agora? Não, eu vou perder todo esse tempo que eu estudei, vou perder todo o meu investimento. O que eu vou fazer da minha vida se eu não conseguir concluir a engenharia? Porque era meu sonho, né? E sempre foi muito difícil. Na obra também, tipo, primeira vez que você entra na obra, você não entende, né? Você não sabe o que você tá fazendo lá. A visão de um engenheiro de faculdade, assim, na faculdade, é completamente diferente de quando você tá na obra. Exato. Então, assim, eu chegava na obra, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que falar. Tipo, a pessoa falava, você sabe fazer tal coisa? Cara, eu não sabia. Então, era muito difícil, porque as pessoas já duvidavam do meu potencial desde lá do comecinho, sabe? E é isso, todos os dias tentando mostrar para as pessoas que eu sou capaz, né? Todas as mulheres eu acho que a gente tem mesmo que fazer isso. É muito difícil, as pessoas vão duvidar, mas se a gente abaixar a cabeça e desistir... Verdade. Cara, é um negócio engraçado. Você vê que eu acho que foi com nós também, que não tem nada a ver com a profissão que vocês escolheram. E a gente imaginava que acontecesse só com a gente.
Mas eu estou vendo uma grande dificuldade, e aí eu acho que vale também um recado para as pessoas que recrutam, né? Essa questão do estágio. A dificuldade que se tem é algo que é obrigatório, né, para você concluir o curso, de você conseguir o primeiro estágio, né? Então, a gente tem um exemplo aqui do Denner, que ele já falou anteriormente, nos episódios anteriores, e agora tem o exemplo teu também, que também é algo para a gente levar em consideração, né? Como que um profissional que sai, que está com uma baita de uma vontade, que sai da faculdade, que tem a necessidade do estágio, tem tanta dificuldade de conseguir, né? Então, acho que vale isso, se a gente conversa bastante, mas vale como ponto de atenção, né? Para que as empresas consigam olhar de maneira diferente, né? Hoje a gente vê muita vaga, eu fico indignada, eu não consigo entender o sentido disso. De estágio e pede no mínimo 2 anos de experiência. Mas como? Exato. Né? Esse é o Você vai ter problema. 2 anos Como de que eu vou ter 2 experiência? anos de experiência, sendo que... Primeiro Sim. que estágio você não tem que exigir experiência. Exatamente. Claro. O máximo que eles podem exigir da gente é alguns conhecimentos técnicos, mas tem coisa que também não tem como, porque a gente vai aprender em campo. Agora, exigir 2 anos de estágio pra você fazer o estágio, gente, Você trabalha numa construtora hoje. trabalho. Essa construtora abre muitas portas para estágio? Quantos, você poderia dizer assim, quantos por cento? Olha, eu me comprometendo. Não. Então, eles abrem bastante vaga pra estágio, sim. E também no mesmo molde, também da experiência. Nunca Não. parei pra analisar se eles pedem experiência, mas eu acredito que não, porque lá a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, quando eles precisam, eles pegam na mão pra ensinar, então eu acho que não. Você imagina, né? São 5 anos de faculdade 5 anos. e não é barato. Nossa, Aí muito você lá caro. do terceiro pro quarto, precisando se formar, querendo estagiar, às vezes não tem experiência, como é que faz? Exatamente. O que faz? Você pega o próprio exemplo da Gi, que ela tá falando, ela teve que sair da função dela para ter que ir para uma outra, trancar a faculdade para dar continuidade a algo que vai ser a profissão dela. Sabe o né? que é pior dessa história toda? Quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar com outra coisa pra conseguir pagar a faculdade, eu trabalhava de recepcionista em uma construtora. E na recepção, todo mundo falava, nossa, você faz engenharia civil, mas por que você tá trabalhando na recepção? Aí, E o mesmo cara que falava isso, era o cara que exigia experiência pra contratar o estagiário. Eu te pergunto por quê? Eu que te pergunto, por que eu tô por quê? aqui? E aí, depois de um tempo, eles falaram, não, Giovana, a gente tá desperdiçando você aí, realmente, então você vai pra obra. E aí, me jogaram na obra. Foi aquilo que eu falei no começo, eu dei muita sorte no meu primeiro emprego, nesse também, porque assim, eu já tava há um tempinho fora da área, né? E aí, eles falaram, não. Empresas e suas lideranças, né, Carlos? Eu, na minha formação, eu não consegui estágio. Não? Na minha formação. Eu consegui só o que a maioria consegue, que é alguém para assinar Uhum. aquele tempo de estágio para você cumprir Sim. ali Não, aquela matéria. Mas eu não consegui Nossa, estágio na minha isso na formação. engenharia acontece muito, né? Nossa, Muitas muito. pessoas conhecem algum engenheiro e tem gente que cobra. Essa é a verdade, não vou mentir. E aí tem um outro ponto também muito importante que a gente tem que falar, é que às vezes vou te contratar como estagiário para você receber R$1.400, R$1.500. Cara, esse é o preço da mensalidade, mano. Mas E até aí? que não tá ruim R$1.400, porque eu já vi proposta menor. Sim. Para estágio. E aí, Pra pra estágio. E aí, e se a gente for Pra ver a estágio. dificuldade dessas pessoas? Eu ganho R$1.500 para pagar a faculdade, não como, o que que eu faço? Porque Tem que ajudar em casa? se é uma pessoa que tem ajuda, né, da família, beleza. Consegue. né? Agora, eu que não tive, gente, R$1.400 eu não pagava a faculdade de jeito nenhum. É impossível. É impossível. Para mim, talvez o ponto seja a forma que as empresas veem o estágio, né? Porque as empresas, na minha leitura, as empresas entendem a posição do estagiário como uma pessoa que vem para resolver os problemas, para suprir uma necessidade da empresa, que ela vai pagar menos para fazer as mesmas coisas Sim, que uma pessoa já formada faria. sim. E eu acho que é aí que está o ponto. Que eu acho que é aí que eles amarram essa necessidade da experiência, porque no dia a dia realmente vai fazer o trabalho de alguém que já é formado, só que a empresa vai estar remunerando com um valor a menor. E aí não funciona.
Porque não é isso. O estagiário é para você formar. Por isso que você tem, como empresa, essa possibilidade de você remunerar a menor, porque você vai estar formando aquele profissional. Sim. E aí você deveria, na contratação, passar para esse estagiário que você está formando funções do dia a dia que cabe para um profissional que está sendo formado. E contratar uma pessoa para fazer o que é necessário do dia a dia ou formado. Sim. E eu não vejo isso acontecer, independente da área. Qualquer área. Eu não vejo isso acontecer. Eu também. Não. Eu vejo as empresas buscar o estagiário para ter uma remuneração menor, mas que no dia a dia ele vai fazer o mesmo que um formado ia fazer. Eu vou te dar um exemplo na minha área, na área de imunização, trabalhando com clínica particular, eu não posso estagiar com enfermeiro. A não ser que essa enfermeira tenha feito uma qualificação técnica, seja uma técnica de enfermagem, por exemplo. Mas se for uma pessoa que ingressou direto para a faculdade, eu não posso. Porque essa pessoa precisa ter um COREM, né? Precisa ter o registro. Eu não posso. Não poderia, né? Então, realmente assim, é difícil, né? Você começa a funilar. Aí eu vou pegar uma outra coisa que você vê assim. Então, hoje o mercado de trabalho ele te dá uma possibilidade, que é isso que você está falando, Dudu, de repente eu pegar um estagiário, pensar financeiramente, né, Sim. em contratar, porque quando você fala e coloca a necessidade de ter experiência, não tem lógica. Não tem lógica. Então, você já entende que a empresa está querendo reduzir custo de quadro de funcionários para contratar o estagiário para exercer uma função de um profissional que já é formado. E aí vem uma outra coisa que eu acho que também a Giovana falou e o Douglas colocou aqui, que é a questão da liderança. Porque olha só, se o objetivo, aí vamos pegar a essência da função de estagiário, que é justamente aprender. Uhum. Eu tenho que fazer o link daquilo que eu estou aprendendo na academia versus aquilo que é de prática. Aí eu chego, como você falou, eu chego no meu primeiro emprego, no meu primeiro estágio, eu vou pegar na mão de alguém. Quem é esse alguém? E aí vem um outro problema do que você estava falando aí, as lideranças. Como que você se sentia com essa questão de liderança? Como que foi essa experiência para você? No primeiro emprego, peguei um estágio, você colocou que é sorte, mas aí eu acho que assim, o cosmos, como a gente vai falando, vai fazendo com que a conspiração faça com que as coisas boas vão acontecendo para a gente, né? Mas como que foi para você? Alguém pegar na tua mão para esse primeiro Eu contato? sempre, não só no meu primeiro, até hoje, eu ainda tenho muitas dificuldades e vou encontrar dificuldades aí durante muitos anos da minha carreira, porque a gente não sabe tudo, né? A gente aprende todos os dias um pouquinho. E eu sempre tive mesmo essas pessoas que eu não sabia fazer, e o ponto tá em não ter medo de perguntar. Porque a pessoa, ela tá ali pra te ajudar, né? Assim, então, eu sempre tive essas pessoas que não tiveram problema em pegar na minha mão e me ensinar. Também tive pessoas que eu perguntei e se recusaram a me ajudar a tirar as minhas dúvidas. E isso é muito ruim, porque você como meu gestor, por exemplo, e eu tô fazendo um trabalho pra você. Você me pede, Giovana, faz isso e eu tenho que fazer e eu tô com uma dúvida. Se você não tirar a minha dúvida, eu vou te entregar errado. Entendeu? Então, assim, o papel do líder, eu entendo que é instruir, ensinar mesmo, porque senão o cara não vai conseguir aprender. Se eu faço um trabalho pra você durante muito tempo, de um jeito, e eu te perguntei a primeira vez e você se recusou a me ensinar, eu vou entender que tá certo. E eu vou continuar fazendo isso errado o resto da minha vida. Até que futuramente eu encontre uma outra pessoa pra poder falar, não, não é assim que faz. É assim, assim, assim. Eu passei recentemente por isso, inclusive. Eu fiz uma coisa que não era daquele jeito, e aí a pessoa que tá trabalhando comigo hoje falou, Gê, não é assim que a gente faz. Eu falei, não, mas lá atrás me explicaram desse jeito. Na verdade, não me explicaram, né? Me deixaram fazendo daquele jeito. Sim. Eu falei, olha, a diferença que faz você ter um líder, alguém que pega na sua mão e que te ensina, e eles... Não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que tira um tempo pra poder ensinar. Quando eles contratam um estagiário pra tapar buraco,
Geralmente é porque eles estão atolados, estão com muita coisa pra fazer, não dá tempo de fazer tudo, quer contratar o estagiário, só que assim, o estagiário ele precisa de alguém pra ensinar pra ele. Se ele não tiver alguém pra ensinar pra ele, como que faz? E assim, 2 pontos importantes, né? Muitas das vezes o engenheiro que tá na obra ou a engenheira se sente ameaçado, às vezes por isso acaba nem te ensinando tudo. Ele vai te falar alguma coisa assim que é aquele caminho, o resto você vai ter que se virar. E aí muitas das vezes você vai acertar e vai errar. Mas aí também cabe a ele saber corrigir e conversar com você e falar, não é assim assado, entendeu? Isso é muito complicado, né? Eu passei um pouco por isso também. Mas não é todo mundo que quando vê que você tá errando, vai lá e te corrige, Exato. te ensina. Esse é um É grande muito problema. mais fácil apontar o dedo Muito. do que parar pra te explicar o negócio do jeito certo. Exato. E assim, tem um ponto que eu falei aqui em algum episódio, não vou lembrar, que quando você chega na obra, você aprende mais com quem tá na execução do que quem tá no escritório. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Como se... Eu não sei como foi se puder contar pra gente, como foi sua primeira obra, o seu relacionamento, né, com a parte executiva, né, com os pedreiros, eletricistas, armadores. Gente, eu sempre me dei muito bem com todo mundo, graças a Deus, assim, nunca tive problema. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que o meu primeiro dia tocando a primeira vez que eu toquei uma obra sozinha, eu fiquei sabendo que eu virei as costas e todo mundo falou, não sabe fazer nada, ela é muito nova, né, não vai dar conta. Meteram o pau, e aí uma das pessoas que tava junto falando sobre mim, depois veio me pedir desculpa. Falou, não, Giovana, eu te subestimei, achei que você não ia dar conta mesmo. Eu falei, olha só, que engraçado, né? Mas eu sempre me dei muito bem com todo mundo, e eu acho que o meu ponto forte em obra sempre foi que eu tentei, porque assim, os caras trabalham em obra a vida inteira. Eu tô aí há pouquíssimo tempo. Eu tô lá pra aprender com os caras. Sem brincadeira, eu ficava o dia inteiro, tipo, fazendo o meu papel, lógico, mas toda oportunidade que eu tinha de perguntar alguma coisa pra eles, eu perguntava. Desde do ajudante, o pedreiro, com todos eles eu aprendi alguma coisinha. Exato. Nem que seja, assim, bem pouquinho. Aprendi muito mais com eles do que com os engenheiros que ficavam na obra comigo, porque geralmente eles não param pra explicar, não tira dúvida, né? Não... De jeito nenhum. E comigo não foi diferente, né? Eu já comentei, né? Assim, é importante você ter um pouco de humildade, saber chegar e trocar ideia com essas pessoas, né? Porque é o que você falou, eles já nascem na obra. A gente tá Sim. começando agora, né? Porque a gente tem um diploma que a gente vai chegar lá olhando com um olhar superior. Negativo. Eu sou igual a você. Eu vou aprender com você e você vai aprender comigo também, né? É uma troca, eu acho. É uma né? Não sei se troca. você concorda, né? É uma troca. Também não sei como que é nas outras áreas, né? Mas assim, na engenharia, a humildade, a honestidade, né? Que o nosso empreiteiro falou aqui no 3º episódio é fundamental. Honestidade, tudo isso. Inclusive, eles... Nessa obra, eu comecei a notar que eles estavam indo almoçar e tava voltando meio diferente, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Água batizada, será? Possível. Eu falei, não tem alguma coisa acontecendo. E aí, um belo dia, estou eu sentada. Eu não lembro o que eu tava fazendo. E aí, um ajudante, ele foi levantar pra pegar um capacete. E aí, tinha uma latinha de uma bebidinha. Era água. A ação do crime. Eu olhei pra cara dele e falei, não tô acreditando numa coisa Nossa dessa. senhora. Desculpa, Cara, eu falei, meu. Você fez eu lembrar de uma história, eu nem lembrava disso. Na minha primeira obra, na primeira semana. Inocente, né? Tô andando aqui na obra assim, lá naquele cantinho você vê uma garrafa. Uma garrafa de água, né? Falei, os caras estão se hidratando, né? Vou Garrafa tomar- de água de boa. Malandro, quando eu cheguei lá perto, lá que eu abri, que eu quase desmaiei, mano. Eu quase desmaiei. Falei, puta. Água da boa. Deixa quieto. Mas A famosa igrejinha. Você acha que o cochilo que eles tomam, que eles tiram depois do almoço é só porque comeram muito? Acho não é que nada, mano. Cara, é engraçado, né? Parece que é uma coisa... Esse dia foi demais, gente. Aí eu saí e fui conversar com todo mundo, né? Falei, gente, poxa vida, né? Faz isso, o cliente aparecia na obra de última hora. Falei, se o cliente chega aqui do nada, vai conversar com vocês, sente o cheiro, com que cara que eu vou ficar?
falei, pelo amor de Deus, espera sair, né? Gente, a gente tava numa rua que era assim, você fazia assim, era um boteco. Alguém te entregando uma pinguinha. Falei, gente, pelo amor de Deus, espera sair, né? Não vou fazer isso comigo. Tô começando agora, me ajuda. Quer me queimar? Meu primeiro emprego. Mas E o engraçado. resultado, complicado. Gigi? Como que foi administrar isso? Então, na verdade foi aquilo, né? Isso aí foi bem no comecinho. Naquela época que eles falavam, ela não tem capacidade de fazer isso aqui, não... Então, Vou fazer o que eu construído, vou talvez, fazer o que eu respeito quero. à autoridade. Vou fazer o que eu quero. Depois de um tempo, a postura deles mudou totalmente comigo. Muito diferente mesmo. Então, foi lá no comecinho, quando eu ainda tava conquistando a confiança deles, porque eu Sim. acho que, infelizmente, não deveria ser assim, né? Não tinha que ser assim, eu não tinha que conquistar a confiança de ninguém, eu não tinha que provar pra ninguém que eu sou capaz. Mas eu tive que fazer isso. E aí, depois de um tempo que... E aí eles iam me contando as coisas, né? Os comentários lá que o povo fazia. Eu falava, cara, não acredito nisso. Sim. Mas quem que era o seu maior problema, assim? Era o empreiteiro? Era o peão? Quem que é que... Não, essa daí é uma mocinha nova, não sabe nada. Os dois. Os dois. Tinha um administrador, na verdade, que era o administrador do nosso cliente. E ele ia na obra sempre. Só que eu acho engraçado porque ele falava pra todo mundo, né? Duvidava e tal. E ele tinha exatamente a mesma idade que eu. Então, na verdade, ele não duvidava por conta da minha experiência. Ele duvidava só porque eu era mulher mesmo, né? Fato. Ele duvidava só por conta disso. E ele também, depois foi uma pessoa que ele voltou atrás, me pediu desculpa e tudo mais. Mas não tem o que fazer, Aí a né? gente vai chegar a algo que a gente comentou também lá atrás, que é a questão da... A gente já falou disso, né? Talvez a insegurança dele fosse uma competitividade que ele tinha por você estar entrando num serviço e mostrando um resultado que ele... Cara, não tem jeito. Quando você chega num lugar e o resultado teu, a tua postura, e a postura, a gente também já comentou já em capítulos passados, né? Que é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Olha lá. Ela se deu bem porque ela estava respeitando as pessoas. Sim, Ela se deu bem porque ela foi humilde, ela escutou, Exato. sim. né? Ela se deu bem porque ela soube colocar na prática aquilo que ela estava aprendendo. Mas, na prática, o que você está aprendendo só dá certo você respeitando as pessoas, se envolvendo com pessoas, não adianta você, né? Então, assim, a gente entra num outro ponto que a gente já comentou aqui, que é a questão do competitivo, ou da competitividade, né? De repente eu chego lá, eu tenho um administrador que se sente seguro, porque chegou uma moça aqui com uma postura diferente, competente, é uma moça, né? Que aí vem o pré-conceito, Sim. um conceito pré-concebido. Estou falando aqui se está certo ou que está errado. Mas, pô, fiquei inseguro, então eu vou ser uma barreira ali para ser um dificultador Pra para impedir, né? pra ela Impedir conseguir que ela... dar... Você enxergava isso daí também, Dê? Muito. Eu tive muita dificuldade também. Talvez não sei no mesmo nível que ela, mas eu também tenho um outro ponto, né, da minha, né, do meu ponto de vista, né, que é preto, Zona Leste, e aí eu trabalhava do outro lado da cidade, que era Alphaville, a obra em Cajamar, então era muito difícil. Muitos me questionavam, mas você vai conseguir chegar lá? Eu falei, vou. Não quero saber, eu vou chegar lá, mano. Nem que eu não sei, mas eu vou chegar lá. Nada vai me impedir. Nada, entendeu? E assim, é importante falar que a gente não precisa pisar nas costas de ninguém pra subir. Não preciso. Eu não vou pisar nas suas costas pra conseguir chegar onde eu quero, não. Eu vou chegar na humildade aqui, no respeito e na minha postura aqui. Podem falar o que quiser, mas eu não vou desistir. Simples assim, entendeu? Eu penso que é por isso que muitas vezes as empresas acabam perdendo seus talentos, né? Porque é a questão do mau gestor, uma liderança negativa, ou do cara que está lá e não entende, não quer saber do negócio, como funciona. Eu mando, você tem que me obedecer. Sim. Né? Então, assim, isso acaba na base também gerando um certo preconceito até para outras pessoas. Cria um clima para quem está chegando, por exemplo, de tipo assim, ó, eu não vou respeitar. Uma engenheira, já começa daí, que os engenheiros, talvez na cabeça do empreiteiro, não sei se na sua grande maioria tem a humildade que vocês têm, o respeito para chegar. Aí o cara fala, tá chegando um engenheiro aí chega uma mulher, jovem, né? Isso acaba gerando ainda mais, né, um clima
negativo, um ambiente negativo, que a pessoa eu não conheço, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho uma pré-concepção com ela, entendeu? Já cria um atrito ali. E aí, se isso não muito bem, né, trabalhado, que nem trabalhou, vocês trabalharam muito bem, o Benê pôde falar um pouco da experiência dele, você está falando da tua, você percebe que é a questão da empatia, que é outra coisa que a gente falou aqui. Né? Você se colocar no lugar da pessoa ali, pô, né? Ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo, vou procurar conhecer também, entender o trabalho dele e a partir daí estabelecer uma conexão. E isso é muito difícil. Você, às vezes, como dono da empresa, você não está vendo o que está acontecendo lá embaixo. E o resultado disso, que nem você falou aí. Qual é o resultado disso para a empresa, quando as coisas não funcionam? A gente comentou também. As áreas não se dão bem. Isso é negativo, é ruim. Você falou de um custo, quanto que custa isso na prática? Exato. Muito. Prejuízo, não é? Muito. Muito. Muito, É. muito, muito. E você tocou exatamente no ponto que eu ia te perguntar. Se você conseguia no dia a dia distinguir essa rejeição, essa dificuldade, o quanto é por ser mulher e o quanto é pela inexperiência. Era só por ser mulher mesmo. Era basicamente por isso. Porque todos os dias começa estagiário em obra e você não vê o homem passar por algumas coisas que a gente passa. Eu já fui assediada dentro de uma obra. Então, assim, homem não... Apesar da gente passar por dificuldades parecidas, Semelhantes, né? a mulher, ela passa por coisas que ninguém sabe. Se eu não abrir a minha boca e eu não contar, ninguém vai saber, entendeu? Tem até uma história que eu costumo contar pra todo mundo de uma amiga minha, que foi a primeira vez que eu pisei numa obra de verdade. E a gente tava indo, ela tava fazendo uma edição de um cliente, e ela falou assim, coloca uma bota aí que você vai comigo. Eu falei, vamos. E aí a gente tava subindo, andar por andar, né? E a gente passou por um cara que ele tava varrendo, assim, mexendo no carro. A gente passou por ele, subiu. E aí, nessa hora que a gente subiu, ele assoviou. Só que ela já trabalhava lá fazia muito tempo. Ela conhecia o cara, então ele não tava assoviando porque era ela que tava passando, entendeu? Uhum. Aí ele pegou e assoviou. E na hora que a gente tava descendo, ele assoviou de novo. Eu fiquei numa posição que eu não sabia o que fazer. Hoje em dia, eu já teria uma postura diferente da que eu tive naquela época. Mas eu não fiz absolutamente nada. Eu fiquei assim, sabe quando você fica sem reação, sem acreditar que você tá passando por aquilo? Só que ela já teve postura. Ela tinha a mesma idade que eu, ela é um ano mais velha, eu acho. E aí na hora que a gente desceu, que ele assoviou de novo, ela parou olhando pra cara dele. Puxou o radinho do bolso. Chamou no radinho e falou, olha, fulano de tal, mexeu com a Giovana, a gente passou, ele assoviou uma vez. A gente passou de novo, ele assoviou de novo. Ninguém vai desrespeitar ela na minha obra. Eu quero que ele saia daqui agora. E ele saiu. Você acha que, de novo, eles vão mexer com alguém em uma obra com ela? Não vai. Porque, assim, é muito fácil achar o cara achar que ele vai mexer com a gente na obra e que não vai acontecer nada. Porque, com certeza, na cabeça dele ia ficar por isso mesmo. Eu tô mexendo com elas aqui, não vai dar em nada, porque a mulher não vai fazer nada. Eu não consigo imaginar o que passou na cabeça dele. Só que eu fiquei com isso na minha cabeça, a postura que ela teve na minha cabeça é um negócio que eu levo pra minha vida. Eu vou levar sempre, porque assim, não é porque eu sou mulher que te dá o direito de assoviar ou de mexer comigo ou de fazer algum comentário comigo dentro da obra. Talvez se ela não tivesse feito aquilo aquele dia, outras vezes iriam acontecer e eu ia ficar sem reação de novo. Só que depois daquilo, cara, ficou na minha cabeça. Eu conto essa história pra todo mundo, porque eu falo... Sim. Depois disso, ela se tornou muito minha amiga. Eu falo, você mudou a minha visão naquele dia, porque eu achei muito incrível o que ela fez, tipo, muito legal mesmo da parte dela. Sensacional. Uma atitude muito, muito bonita, né? É já cortar o mal pela raiz, né? É, Simples assim, né? Porque hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa, e daqui um mês, e aí? O que pode acontecer? hoje Aquele eu tô cara vendo... fica obcecado, é. o que ele pode fazer? Né? A gente não sabe, né? Da onde que ele veio, o que ele pensa, e cara... Que isso, mano? Tô num ambiente de trabalho, mano. Tem que passar por essas coisas, né, mano? E tem uma questão mais profunda, né?
quanto que essa postura tá enraizada na cultura. Sim. O quanto que ele percebeu que ele estava tendo um ato, um comportamento, uma atitude que não é ideal. Será que ele percebeu? Isso antes, obviamente, dela se posicionar. Mas isso é muito enraizado na nossa cultura. Então é importante ter esses exemplos, né? Sim. Porque não ensina só para a pessoa, não ensinou só para ele. Ensinou para todos os envolvidos, para todo mundo que viu ou que ficou sabendo, Sim. de alguma maneira, percebe que, essa postura não é a correta. Eu achava que isso era normal. Não, isso não é normal. Essa situação não é normal, esse comportamento não é normal, essa atitude não é normal. E aí eu queria fazer até uma provocação. Provocação no sentido da gente trazer uma perspectiva diferente para a questão, né? Na sua visão, qual que é a contribuição, qual que é o ganho da visão feminina numa obra, no dia a dia? O que a mulher acrescenta que o homem não tem, que o homem não consegue visualizar? Nossa, que difícil. Nossa senhora, ele apelou, hein? O que a mulher acrescenta. Eu já sei. Pelo menos vai lembrar das datas de aniversário. Essa é verdade, né? Ai, meu pai amado, não acredito. Essa foi difícil. Porque... Espera ele voltar? Não. Não, Não, pode falar. pode falar. Eu não acho que... Foi o que eu falei que eu ia acabar falando besteira. Nada. Eu não acho, sinceramente, que a gente tem poder de fazer alguma coisa diferente dos homens. Na verdade, eu acho que a mulher e o homem, ela dentro da obra, eles dois, né, tem que exercer a mesma função. Então, assim, eu acho que, na verdade, vai muito de pessoa para pessoa. Acho que eu não separaria nem por homem e mulher. Acho que é mais de pessoa por pessoa mesmo, a visão que a pessoa tem, né? Tem muita gente que tem a visão de, eu vou tocar a obra, vou fazer o meu trabalho, vou ser arrogante, não vou falar com ninguém, vou entrar e vou sair. E eles que se virem. E eu já teria uma postura completamente diferente. Eu sempre vou querer saber da opinião das pessoas sobre o meu trabalho. Se eu puder explicar, eu vou explicar. Assim como eu vou perguntar também. Eu não vou perguntar no sentido de, quero saber se você tá fazendo certo. Não, porque eu quero aprender mesmo. Eu acho que essa troca é muito importante. Tem muita gente que eu conheço que vai pra obra ou que trabalha em escritório, enfim, no geral, que entra e sai, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não tira dúvida de ninguém, não pergunta nada pra ninguém. É uma pessoa que eu acho que ela se sente um pouco superior às outras pessoas. Sim. Não se trata de gênero, então. Não, isso pra mim é não. isso que eu ia falar, eu tenho essa visão também. Eu acho Pra mim que não. não é gênero, né? Eu acho que é personalidade. Os que tem e os que não tem. Eu acho que é isso, né? Tem muita gente que vai chegar e... É aquilo que a gente tava falando. Se eu chegar um dia em uma obra e fizer uma coisa e estiver errada, e o meu engenheiro não falar pra mim, não é desse jeito que tem que fazer, assim, 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 eu vou continuar fazendo errado o resto da minha vida. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quando eu for, por exemplo, quando eu tiver os meus estagiários, alguma coisa assim, eu não quero ser o tipo de pessoa que deixa ele fazer errado porque eu não passei a informação correta. Muito pelo contrário, se eu precisar tirar o meu dia inteiro pra sentar com a pessoa e explicar, eu vou fazer questão de fazer isso porque eu tive pessoas que fizeram isso por mim. Sim. E tem pessoas que fazem isso por mim até hoje. Lógico que eu encontrei muita gente que se recusou a me explicar quando eu precisei, mas eu peguei o exemplo bom das pessoas que tiraram um tempo pra me ajudar no que eu precisei. Sim. E eu quero ser esse tipo de pessoa. É legal falar essas coisas porque tem muitas pessoas boas nesse mercado também, né? Eu conheço bastante pessoas também que, se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, eu tenho pessoas que é especialista em orçamento ou compras, entendeu? Ou parte estrutural, que se eu chamar pra perguntar alguma coisa, assim, trocar uma ideia, eles vão me responder, vão perguntar, tem esse diálogo. Então tem muitas pessoas boas também nesse mercado, né? Eu acho bacana também ressaltar isso, né?
Pode falar. Eu faço, você tá falando sobre isso? Eu faço isso geralmente com algumas amigas minhas. Se eu tenho alguma dúvida de alguma coisa e eu não consigo encontrar no meu trabalho alguém que me explique, eu procuro ajuda com elas. Falo, e aí, como que eu Sim. faço tal coisa? Como que eu resolvo isso? Porque são minhas amigas, além de ser minhas amigas, eu sei que são profissionais que se precisarem parar o que elas estão fazendo pra me ajudar, elas vão parar. Sim. É muito E eu acho bacana isso, isso. essa troca eu acho muito legal. Essa questão do gênero tem a ver um pouco com o preconceito, né? E isso, você falando isso e olhando um pouco, ouvindo ela falar, me lembro de uma entrevista que eu fiz quando eu saí de uma indústria para outra, que eu participei, né, da entrevista final. Tinham 3 pessoas na mesa e uma pessoa que tinha muita experiência na área, né, uma pessoa que conhecia muito bem como funcionava o mercado farmacêutico e tudo mais. Ela falou, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela falou, como que você lida com o preconceito dentro do ramo? Aí as pessoas em volta falaram, pô, você vai fazer essa pergunta pro cara só porque o cara é negro? Falaram. Ele falou, não, eu preciso perguntar isso para ele, porque ele é a minoria. Eu não conheço, se eu conheço 2 ou 3 pessoas que são representantes na indústria farmacêutica que são negros, é muito. Então, como você lida? Eu falei para ele, cara, por mais que eu, dentro da minha família, eu tenha tido uma instrução de que, olha, você precisa ser correto, você precisa ser bom, você precisa ser, às vezes, o melhor, você precisa demonstrar, que também é um tipo de preconceito, né? É um preconceito. Eu nunca me vi assim. Eu nunca me vi assim. Então, por exemplo, na faculdade, quantos são? No teu meio, quantos são? Nunca. E até hoje, outro dia entrou um rapaz na empresa para trabalhar, exercer um serviço temporário lá. Ele entrou na minha sala e falou, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, primeiro que o senhor está no céu. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou, cara, eu fui perguntar para os meus amigos como eles imaginavam o dono da clínica que eu trabalhava. Ninguém falou, é negro. Ninguém imaginava uma outra pessoa e não você. Eu falei, cara. Ele falou, cara, então, parabéns. Eu falei, cara, não, assim, não tem que me dar parabéns. Você tem que pensar que não existe isso. Não existe. Você dentro de você não pode criar essa barreira, porque senão você não evolui. Eu fico imaginando, quantas engenheiras você conhece? Quantas mulheres engenheiras você conhece? Ativa, né? Que trabalha, né? Vamos pensar assim, que trabalha na Na verdade, assim, eu conheço algumas porque eu conheci em obra e carreguei como amiga e tô levando e vou levar pro resto da minha vida. Então, eu conheço algumas. Mas dentro do universo de engenheiros, Sim. você imagina que tem muitas mulheres? Um número? Tem mas, bastante? infelizmente, nem todas conseguem trabalhar na área. Então. Acaba fugindo um pouco, Porque às vezes você tem um preconceito, que é um mundo que não vai te ajudar, mas a própria pessoa cria uma barreira para ela. Não vou para frente porque eu já imagino que determinadas coisas vão acontecer, as pessoas vão me enxergar de uma forma, ou eu vou ter uma dificuldade como você, por exemplo, teve as suas dificuldades lá no início. Você poderia muito bem, de repente, falar, puta, não vou voltar. Eu não quero isso mais para mim. Poderia. Porque realmente não... É uma coisa extremamente delicada e complicada. Então, eu comparo muito isso e a questão do gênero. Falo também da questão da cor também. A pessoa tem que ir, sabe? Ir em frente. Você sabe que eu gosto de contar alguns causos, mas eu acho que cai bem para isso que a gente está falando aqui, né? É um caso que, né? O Douglas sabe bem, a gente trabalha num segmento que tem pouquíssimas pessoas. E aqui acho que não é pra gente entrar em discussão de cor de pele, essas coisas, de gênero. Acho que vale assim a gente passar um pouco do quanto que a gente tem que acreditar em nós mesmos. Uhum. Sim. Né? Para poder seguir, chegar no resultado e quebrar essas barreiras. Porque às vezes as barreiras a gente cria, a gente impõe essas barreiras para nós, porque é difícil, não é normal. Né? Bom, ele conhece eu sempre trabalhei ali na região do ABC, Santos, e saiu um rapaz da indústria,
na época era representante, que fazia a região central, uma região muito mais elitizada de clínicas em São Paulo e no Brasil, né? Porque ali envolvia não só as clínicas de referência, mas envolvia também os professores, os médicos, as pessoas que influenciam no mercado de vacinas ou de imunização no Brasil e no mundo também, né? Porque eles são referências a nível mundial. E uma dessas clínicas, o rapaz saiu, foi promovido com outro cargo e precisava alguém assumir o resultado. E assim, não sei não sei, que eu sempre trabalhei direitinho, meu resultado sempre foi. E ele estava lá em evidência. O chefe me chamou e falou: Calhão, olha só, estou precisando de um cara aqui que vai cobrir um buraco ali da clínica até a gente contratar outra pessoa da principal clínica, a primeira clínica de vacinas aí do Brasil, com os médicos de referência, com todo mundo, né? E era um baita no desafio. Por quê? Porque assim, quando você pega em termos de resultado, é uma clínica que já está consolidada. Então, assim, para você crescer em termos de valores num lugar que você tem um resultado já consolidado, é difícil. Quando você pega um território novo, que você consegue, né, ter uma prospecção melhor, é mais fácil de você aparecer. Mas ali não, ali é manutenção e crescimento de vendas ali um pouquinho. Aí tá bom, falei, não tem problema nenhum, para mim é um baita no desafio. Bom, entrei no carro, peguei o meu chefe, toca ali para quê? No caminho, esse cara começou a engasgar. Carlão, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Cara, deixa eu te falar. Os donos da clínica, eles são todos judeus. Alguma coisa nesse sentido. Né? Eu já me liguei onde que ele queria chegar. Já me liguei onde que ele queria chegar. Falei, tá, mas deixa eu entender um pouco melhor, né? Porque o porquê, às vezes você pergunta o porquê, umas 2 ou 3 vezes, é uma técnica até japonesa, né? Para entender aonde que o cara quer chegar, né? Então, não tô entendendo. Por quê? Não entendi. Não, mas veja bem, porque você sabe, né? Judeu. Né? Aí eu, Começa já, né? pô, meu, mas eu não tô entendendo, seja mais claro. Aí falou, ó, negão, deixa eu te falar, é o seguinte. Pô, você sabe que pode haver algum preconceito, né? Referente a sua cor. Eu falei, agora eu sei onde que você quer chegar. Sério. Agora sim. Agora eu sei onde que você quer chegar. Bom, vou resumir. Eu respondi para ele o seguinte, falei, olha, já trabalho no mercado já faz um bom tempo, já passei por várias coisas aqui, já tive algumas coisas que foram muito seladas mesmo, selada no sentido de não atendo porque o cara é negro. Tá bom, tirei do meu cadastro, também não vou mais no cara, e acabou. Tá tudo certo, expliquei, justifiquei lá para dentro do laboratório e acabou. Não vou mais. Né? Mas falei, ó, você pode ter certeza, eu coloco meu cargo aqui, já tinha um tempinho de indústria, eu falei, olha, se eu não fizer o resultado crescer em 3 meses, você pode mandar embora. Tá louco? Eu falei, não. Se o resultado dessa clínica aí não crescer, em 3 meses, eu sabia o desafio, que ali era para só manter. Porque entrar uma outra pessoa, né, pode me mandar embora. Eu não vou entrar nos meandros do que aconteceu, mas o resultado cresceu. E não foi o resultado, para mim, que foi o objetivo, né? Você fala assim, porra, meu, falei e fiz. Não, que dentro disso teve algumas dificuldades, mas a minha maior conquista, o Douglas sabe disso, porque é pediatra dele, da filha dele, e pediatra da filha dele. Cara, a minha maior satisfação foi este pediatra sair falando o meu nome como Carlão. Porque ele é uma pessoa, e assim, não tem nada certo nem errado, ele faz o trabalho dele, e é difícil você conquistar esta pessoa, assim, um lado um pouquinho mais afetivo, porque o dia a dia deles é outro, diferente. Sim. A mesma coisa com o engenheiro já, tal, que o cara tá com outra cabeça, tal, do caramba 4, e você conseguir uma afinidade com o cara, nesse sentido, eu acho que foi a maior conquista, independente do resultado. Sentei com o chefe e falei, olha, o que eu te falei tá aqui, mas a minha maior conquista não foi essa, foi o fulano de tal tá me chamando de Carlão. Então, é assim, é uma questão que eu sei, a gente sabe da dificuldade, só a gente que está no dia a dia. E aí, até uma pergunta que eu faço para vocês. Isso é justo? Eu não sei nem o que te dizer sobre isso.
Porque, cara, que situação complicada. Eu não. É aquilo que eu falei antes. Tem situações que eu acho que eu não ia saber como lidar. Uma pessoa fazendo esse tipo de pergunta assim, tipo. Não é justo a pessoa fazer um pré-julgamento, né? Ou duvidar de você, ou. Cara, não, eu realmente não tenho nem o que te dizer, porque eu não sei o que eu faria, eu não sei a atitude que eu ia ter, não. Mas sabe o Muito que é difícil. legal disso daí também? É que a gente fica muito mais forte com essas Sim, situações, né? sem dúvidas. E assim, Com quando eu certeza. pergunto justo, o que eu digo cara, para você, como que você enxerga você ter que se desafiar, não só no começo, mas todo dia, cada vez mais, e aí depois a gente até muda o tema, mas assim, ter que ficar se desafiando, né? Pra provar pras Para pessoas, provar para as né? pessoas, porque o meu gênero é diferente do que, né, politicamente, ou que culturalmente, ou que as pessoas imaginavam, né? Eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Então eu acho que, na verdade, eu já me acostumei. Infelizmente, eu acho que eu já me acostumei. Não é o certo, eu sei que não é o certo, mas... Vamos que vamos. E toca ali bola, porque... Eu vou fazer o quê? Eu vou desistir? Nada. Eu vou dar justamente. motivo pra eles falarem? É isso. Porque se eu desistir agora, lá atrás quem falou, ela não vai conseguir, vai falar lá. Eu falei que eu não ia Ponto. conseguir. É isso. Eu falei. Tá vendo? Eu falei pra ela que ela não ia conseguir. Você acha que eu vou dar esse gostinho? E não é nem por eles, é por mim também, sabe? Eu me desafiei a minha vida inteira. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu achei que eu ia desistir. Falei, não vou desistir. Não vou. Eu não vou dar o gostinho pra eles, não vou dar o gostinho pra mim também, não. De certeza. falar, poxa, a vida fui Olha. fraca, não vou. Imagina. Olha que interessante, né? O motivo da minha provocação foi completamente atingido. Por quê? Quando a gente fala das minorias, a gente ouve muito, isso é muito comum, a gente ouvir que eu sou da minoria o negro, o feminino, LGBT, qualquer minoria que você tiver, eu tenho que fazer o dobro do outro. Porque eu tenho que provar que eu sei no nível normal, comparado com todos os outros, e aí eu tenho que fazer o dobro porque eu tenho que provar, além disso, porque eu sou dessa minoria XYZ. Mas todas as opiniões e todos os causos que nós falamos aqui traz para a questão da perspectiva interna. Sim. Se eu, como uma pessoa, como um ser humano, não permitir que a minha perspectiva interna seja alterada, interferida pelo meio que a gente está inserido, talvez tenha acabado o problema. Claro que eu não estou falando que é fácil, que os preconceitos, os causos, as questões não vão acontecer. Claro que não vai passar a ser justo, vai continuar sendo injusto. A gente sabe que muitas situações, como é o que o Carlão colocou, porque você é negro, não tem nem contato, acabou, ok. Mas, quando a gente olha para o interno, o quanto eu me posiciono para mim, sem permitir que o meio que eu estou inserido interfira, talvez faça toda a diferença. E por isso que eu já coloquei antes que era uma provocação. Justamente. Aí que está a provocação. Aí que entra a questão da gente desconstruir. Porque o preconceito existe, vai continuar existindo. Talvez não consigamos visualizar aí um mundo sem qualquer tipo de preconceito que seja. Talvez. Mas aí tem o outro lado. Aí entra a provocação. Quanto eu olho para a questão esse preconceito, dessa restrição. Porque para mim, como o Dô colocou, a minha criação foi muito parecida com a dele. Para mim, eu te falo, eu já passei por diversas situações de preconceito. Eu comecei a trabalhar na Congás como peão cavando obra na rua. Eu ia almoçar
sujo, fedido, na Vila Olímpia, Morumbi, em lugares chiques. Eu cheguei a sentar na mesa, a pessoa da mesa do lado olhar feio, levantar e ir pro outro lado. Eu passei por essa situação. Eu tô falando de conhecimento de causa. Mas isso nunca interferiu pra mim, porque eu nunca vi essa diferença. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Trazendo pro meu mundo, terapeuta, quando a gente vê alguma coisa que incomoda no outro, é uma questão que eu tenho que trabalhar em mim. Sim. Isso não é do outro, isso é meu. E o inverso é verdadeiro. E aí entra isso que a gente tá Sim. falando. Quando o outro tá incomodado com você, isso é dele, isso não é seu. Só que isso no dia a dia é dificílimo. É difícil você passar por uma situação dessa. É muito difícil. Você tem um olhar, não precisa nem ter a verbalização. O olhar já diz tudo. Sem dúvida. Nossa. Meu, é uma facada profunda. Não é fácil de você lidar com isso no dia a dia. Eu acho que você não tem que aceitar, você tem que entender. É exatamente o ponto. Entendeu? Entender e seguir em frente. Não é aceitar. Porque todo dia é um dia de desafio. Todo dia. Eu, por exemplo, cara, tô cansado de passar por determinada situação assim, ó. O cara falar comigo e achar que tá falando com outra pessoa. E depois voltar pra mim e falar, você é o dono da empresa? Nossa Senhora. Não sabia. Outro dia, uma ocasião, Meu pai. só pra finalizar, mas isso é legal. Isso eu acho bacana demais. Mas assim, a minha enfermeira RT, ele sabe disso. E ele também. Ela era homossexual. E ela exercia uma liderança lá dentro Fenomenal. sem igual. Ela era o meu braço direito. Ela falava por mim. E ela sabia resolver as situações de, assim, uma forma, é isso. É assim, ela sabia se colocar da maneira que tinha que se colocar. Uma vez entrou um cara, um cliente lá, reclamando, falando, e ele foi super preconceituoso com ela por ela ser mulher. E ela falou, eu vou chamar o dono da clínica. Quando eu saí, ele falou, você chamou o segurança? Olha só o nível. Ela falou, não, ele é o dono da clínica, o senhor pode falar com ele. Resolvemos a situação, tratamos a pessoa com educação, com a educação de um cliente, que é a que ele merecia, e simplesmente os dois colocaram ele no lugar dele. E vida que segue, entendeu? Vida que segue. Eu voltei pro meu trabalho, ela voltou pro dela, trabalhamos normalmente, foi um episódio e passou. Talvez outras pessoas não teriam a mesma atitude. Que é a questão de você olhar para a situação e querer, opa, Partir pra agressão, né? eu Muitas das vou, vezes, né? não é justo. É. Ou então você ficar remoendo isso, né? Fala, putz, sempre eu acordo, todo dia é isso. Todo dia é isso. Não quero. Entendeu? E aí muitas pessoas desistem, né? Puxa o freio. Se a pessoa leva pro coração as coisas que passa. Tem muita coisa que aconteceu que eu passei pela situação, virei as costas, cara, esquece. Se a pessoa me tratou mal é porque a pessoa tá passando por um problema pessoal, é um problema dela, o jeito como ela trata as pessoas. Eu me recuso a ser esse tipo de pessoa. Não vou retribuir, não vou ser grossa. A pessoa sendo grossa comigo, falando alto comigo. Eu falei, eu não vou fazer igual com ela. Virei as costas, comecei a chorar, fui embora chorando. Mas eu não tratei ela da mesma forma como ela me tratou, porque eu acho que isso diz muito sobre mim, né? Sim. Não quero ser esse tipo de pessoa. Não quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que, ela trata as pessoas mal, ela é grossa, alguma coisa assim. Não quero ser lembrada assim. Sim. Pelo contrário. Você quer ser lembrada como a moça de sucesso que você já é. Fala assim agora o que é legal. O que acontece de legal na profissão de vocês, no dia a dia aí, que aquilo que fala assim, porra, esse daqui me dá um baita de um tesão, dar continuidade, passar por tudo isso daí. O que é legal na profissão de vocês, assim, no dia a dia? Agora eu trabalho com orçamento, né? Então, eu acho que eu faço até uns desafios, às vezes. Eu vejo uma obra e falo, puta, vou fazer uma aposta pra ver quanto essa obra vai dar. Eu fiz isso ontem. E eu vou orçando as coisas e eu falando, acho que eu vou perder. Vou diminuir um pouco aqui, depois Não, vou ter que diminuir um pouquinho. Uma vez eu chutei que ia dar próximo de 60 milhões. Só isso.
O preço de fundação já tá em quase 50. Eu falei, eu acho que... Eu acho que eu perdi essa. Vou ter que pagar aquela cerveja lá. Acho é que sempre a isso não cerveja vai dar- aposta. tem que É ser a sempre- cervejinha. sempre um fardinho. Tem que ser a cervejinha. Tem que No ser. caso do Douglas aqui é sempre um vinho, a aposta. É, Sempre perde. Ele é diferente. Não tem a dúvida. Um churrasco no vinho. É. Uma coisa que eu gosto muito de orçamentos é porque cada orçamento é uma... Eu faço uma descoberta. Cada um é uma coisa diferente que eu aprendo. E eu acho que eu gosto justamente disso. Não consigo Sim. me imaginar numa profissão que eu faço exatamente a mesma coisa Todas as todos vezes. os dias. Isso a gente fala muito. Acho que todo mundo que é da área de engenharia fala isso, Tem a né? necessidade Cada de... caso é um caso. Uma hora você tá aqui na Zona Leste, outra hora você tá em Alphaville, outra hora você tá em outro Bahia, né? E essa mudança cada obra é um desafio diferente, nunca é a mesma coisa. E isso é Nunca é. muito legal, né? Isso é uma cada coisa que a obra- gente ama. Né? E cada obra é um B.O. diferente também. Nossa senhora. Mas é uma coisa também que me encanta muito, eu acho que encanta todos os engenheiros que estão nessa área, é você ver aquilo pronto. Isso é muito... É foda, essa é a palavra foda. Porque você vê tudo do zero, todo o procedimento e é muito tempo, você vê aquela evolução, aí você vê aquilo pronto e vê a felicidade dos proprietários ou dos donos da empresa com aquela construção. Eu acho que isso é gratificante demais, né? Gente, pode parecer besteira o que eu vou falar pra vocês agora, mas eu passei por uma situação há um tempo atrás, aí eu sofri um acidente e tal, precisei fazer uma cirurgia. E eu fiz a cirurgia no Hospital das Clínicas, e eu fiz uma obra no Hospital das Clínicas. Nossa. Eu contava pra todo mundo. Entrava o enfermeiro, eu fiz uma obra aqui. Prédio ali. Fui eu. Esse prédio fui eu. Fui passar de carro, falei pra minha mãe, ô mãe, vai aqui pela rua de baixo, por quê? Pra você ver a obra que eu fiz. Foi Ah, Giovana Mas que fez. isso é muito gratificante, É muito né? legal. Cara, você é doido, Quando eu fiz a obra da Amazon lá e depois de um ano eu tive que voltar lá pra fazer uma manutenção, eu entrei lá, acho que uns 500 funcionários trabalhando, os maquinários, você olha e você fala, caracas, mano. Passa um filme Aí você na começa cabeça, a lembrar, né? como que era do zero ali, os maquinários, Você fica encantado, parece criança, né? Quando entra numa fábrica de chocolate, você fica assim, você fala, nossa senhora. Meu Aí Deus, começa a eu lembrar tava dos aqui. perrengues, lembra de tudo. Mas é sensacional essa entrega, né? Cara, pra gente que não trabalha na área, eu fico imaginando a satisfação que vocês têm, né, meu? Porque é o seguinte, você pega aqueles prédios enormes, né? Aqui na Zona Leste está sendo construído O maior de São o Paulo. maior de São Paulo, né? Cara, como que é pra vocês aí no dia a dia, meu? Porque é o seguinte, é um tijolinho em cima do outro, é um bloco, né? Como que é pra vocês aí administrar essa É parada? que, na verdade, a obra acontece tem uma equipe, né? Se a equipe conversa, se a equipe é uma equipe que ela tem entrosamento, a obra vai que vai. Agora, se é uma equipe que o pessoal tem problemas internos ali, fica um pouco complicado. Mas é mais ou menos assim, né? Cada um tem uma função, cada um faz o que tem que fazer. Lógico que Sim. às vezes a gente dá uns toques, fala, poxa vida, acho que podia melhorar isso ou aquilo. Mas a obra não acontece com uma pessoa só, né? Geralmente dentro de uma obra você tem vários engenheiros, assistente de engenheiro, estagiário. Sim. Tem que ter toda uma equipe para poder fazer ela acontecer. Cada um tem uma especialidade em alguma coisa, cada um faz uma coisa diferente. Então é isso. Mas é muito legal. Esse ciclo, né? Eu comentei, né, no terceiro episódio com o nosso empreiteiro. Falei, você tem um ciclo para você fazer, um ciclo de uma equipe, né? Uhum. Para você fazer essa obra, né? Engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteta, design, tudo depende da obra que você vai estar fazendo. E esse ciclo, ele continua na parte da execução, né? Pedreiro, todo mundo, né? Eletricista, a mão de obra, né? Ele não pode parar só na metade, né? Tem que fechar esse ciclo todo, assim. Tem que estar em harmonia tudo para fazer acontecer. Se tiver uma peça, assim, fora desse ciclo, assim, dando problema, E dor o de cabeça. problema, ele começa aqui e ele vai indo, Exato. até o final da obra. Eu falo que a obra, ela tem, lógico, os engenheiros e engenheiras, que são o pessoal que tá lá no topo, mas a obra acontece mesmo com quem executa, com quem coloca a mão na massa. Exatamente. Às vezes as pessoas não valorizam a copeira que tá na obra, não Isso valoriza a copeira.
é uma das pessoas que eu mais valorizo, porque eu vivo na base do cafezinho ali, de levantar e conversar um pouquinho, sabe? E Sim. bater um papo, e o pessoal Até o pessoal da não limpeza para também, pra né? conversar, né? Até o pessoal da limpeza, né? Questão Eu de s- banheiro em obra, nossa. Gente, então assim, a obra, aquela pessoinha lá que o pessoal fala, ai, não preciso dela aqui, ou é uma pessoa insignificante, sem aquela pessoa a obra não acontece. Exato. Então vai Exatamente. desde lá de baixo até... Exato. Aí vocês começam a construir, e aí, porque aí começa na fundação, né? Você tem um terrenão vazio, aí você olha o projeto que, né, o arquiteto e tal, aí você vê o tamanho do negócio. Cara, como que é isso daí? Você construir cada tijolinho, aquela parada tal, e depois chegar no final, você olhar pra cima e falar, porra, Eu tava aqui, eu vi isso acontecer. caramba, cara, olha isso daqui, bicho. Vai cair não, hein? Se eu te falar que às vezes é tão corrido que assim, em uma semana acontece tanta coisa dentro de uma obra que você passa aqui hoje, tá de um jeito. Daqui a 2 dias você passa, isso aqui já é outra coisa completamente diferente. Gente, assim, as pessoas elas, lógico que cada um dentro da sua especialidade, mas eles têm uma agilidade pra fazer as coisas que eu fico impressionada. Sim. Geralmente, quando é prédio muito grande, a gente tem um andar que a gente chama de andar tipo, que é um andar que as coisas ficam prontas primeiro pra poder mostrar pro cliente. Que foi, inclusive, nesse andar que o cara tava varrendo lá e assoviou. E aí é muito engraçado, porque assim, você passa um dia nesse andar, não tem nada. Dá 3 dias, tá pronto. Do nada. O andar tá... Caramba, onde que eu tava? Onde que eu tava que eu não vi isso aqui? Mas pior que é assim mesmo. Gente, vocês acompanharam a evolução daquela obra na Faria Lima? Na frente do metrô Faria Lima? Não, Aquela que mas ela tá pode, toda pode de contar vidro. pra gente. Eu comentei com o pessoal dessa obra. Pode falar. Gente, não tem condição. Começou a pandemia, eu lembro que eu tava tomando uma num barzinho. Tava lá, né, o tapume. E assim, a obra tá pronta em 2 anos. É uma grande obra, né? E é uma obra gigantesca, assim, linda, maravilhosa. Tanto é que virou referência, né? O pessoal Sim. compartilha foto dessa obra pra tudo quanto é canto. Mas em 2 anos, você imagina, 2 anos aquilo. Coisa mais linda, né? Cada vez que você passava ali, tava Sim. uma mágica acontecendo, né? É, a gente vê o de São Paulo, o do Tatuapé, né? Que vai ser o mais alto, né? A gente que mora pra cá, a gente vê toda hora a evolução, né? Do nada, de repente, por exemplo, o Carlos, ele não sabia onde que era esse prédio, né? E o prédio já tá lá, já tá todo estruturado. Você passou uma semana não tinha nada, na outra semana o Entendeu? prédio tá É assim, pronto. ó. É questão assim, É passa, muito entendeu? rápido, é muito rápido. É muito. A obra é incrível, né? Eu acho que é uma das coisas que eu acho mais foda. A evolução é... E hoje em dia, com a tecnologia, né, evolui ainda mais rápido, não? Que você tem coisas ali Muito que mais. acontecem, você tem ferramentas, tem muitas coisas que eu acho que acabam facilitando também, né? Sim. Eu acho Esse muito trabalho, legal quem essa trabalha evolução. com... Acho muito legal quem trabalha com solução, né? Que você fala assim, eu vou executar essa obra desse jeito. E o cara fala, não, mas por que você vai fazer assim? Se você fazer assim, 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 você vai economizar, ou você vai gastar um pouquinho mais, mas você vai ganhar em tempo, você vai fazer muito mais rápido. Sim. Porque esses caras, eles têm uma visão diferente da que a gente tem no dia a dia. A gente tá acostumado a fazer as coisas do jeito que vem o projeto, vem o orçamento, quando a gente tá em obra, né? E a gente tem que executar de acordo com o projeto. Agora, o cara que ele trabalha lá, fazendo a reengenharia da vida, esse cara tem uma visão de outro mundo. É o cara que... Ele trabalha com evolução, é engenheiro também. É engenheiro, é o cara que faz reengenharia, né? Vamos supor, você recebe o projeto do arquiteto, e aí ele fala, isso aqui pode ser executado com tal material, ou a gente pode aumentar um pouquinho o tempo, pode diminuir um pouquinho o tempo. Ele te dá algumas soluções, né, pra poder melhorar. Sim. E esse cara, ele tem uma visão que um dia eu gostaria de ter, porque ele olha assim, ele abre o projeto, ele olha o projeto e fala, não, vamos mudar isso, porque vai ser assim, 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 vai ser mais rápido, vai ser mais barato. Esse cara é tipo o mestre Yoda da construção civil? Não, não, você imagina que essa pessoa tem que ser, né? Tem que ser um Jedi supremo. Construir assim não vai. Ou o Sr. Miyagi? Construir assim não vai. Melhor assim ficará. É isso! Mestre Yoda! Mais ou menos isso. Ai,
Ai, meu Deus. Mas numa obra assim de grande porte, não é bom falar que não é só um engenheiro, né? Quer dizer, você tem vários engenheiros, né? Às vezes cada um cuida de um setor, um conjunto, De né? algo pra- específico. Exato. Nós até, baseando-se nisso, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui sobre o Desenvolve São Paulo, que acredito que esse prédio da Zona Leste, que é o maior hoje, acho que de São Paulo, eu acho que ele está dentro desse projeto Desenvolve, que seria a nova Faria Lima de São Paulo, né? Imaginando se trazer uma parte mais de escritórios comerciais para a Zona Leste, porque nós temos, se eu não me engano, 40% da população de São Paulo hoje que mora na Zona Leste, mas muitas vezes não tem trabalho, né? O trabalho está todo para o outro lado da cidade, a pessoa tem que se deslocar e, né? Atravessar São Paulo. E assim, você vê que realmente é uma coisa absurda que os caras fizeram ali, e aí imaginando-se que a partir daí você vai ter outros, né? Sim. Imaginando esse trabalho aí do mestre Yoda e toda a companhia limitada, né? Para fazer todo esse desenvolvimento, né? Porque assim, hoje a gente vê ali o trecho onde se imagina, você não consegue mensurar isso. Como isso poderia ser, né? Você não consegue, você vê muitas casas em volta, você vê um monte de coisa, você fala, pô, como é que vai ser esse projeto? Né? É a mesma coisa, por exemplo, o metrô. Sim. Os caras estão trabalhando, você não tá vendo o que os caras estão fazendo, de repente, De do repente, nada, né? Do surge, nada, puf, o metrô. Mês que vem, estamos inaugurando a estação. né? Nós Sim. temos aqui... É ó, igual o McDonald's. O povo constrói McDonald's e Nossa você não vê, senhora, né? Você não vê. Você Como dormiu pode, hoje e gente? acordou amanhã tem um Mac. Mas é. Você acorda Não, no eu McDonald's. pergunto pra vocês dois, como pode? Mas é. Então, É 24 horas, né, de construção, né? É aquela filosofia, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, cada minuto que eles perdem, eles estão perdendo muito dinheiro. Então, é 24 horas mesmo. Realmente, eles trabalham sem parar. aqui é um negócio que acontece tão rápido, Muito. assim, trabalhando o dia inteiro, que quando você vai ver, puf, nasceu ali um McDonald's. Uma logística, Você trabalhou né? naquele prédio da Faria Lima, não trabalhou? Não, naquele não. Não? Você saiu antes do... Eu saí antes dele. Ah, você chegou a ver Saí. projeto, né? Você viu os projetos ou não? Na verdade, quando eu saí, o projeto tinha... Eu acho que ainda estava em orçamento. Acho que a obra ainda nem era nossa. Não cheguei aí pra lá, não. Queria. Porque quando eu vi os Puts. projetos, eu mandava mensagem pro meu chefe. Puta que pariu, por que você me mandou embora, cara? Por que você fez isso? Você não fez nenhuma Por que visita você não me nunca? levou? Não. Caraca. Porque, na verdade, quando eu saí, foi assim. Eu fiz uma obra que era uma obra de doação da empresa. Era tipo assim, a gente vai fazer essa obra pro cliente, em troca dessa a gente vai ganhar essa. Foi mais ou menos isso. E quando eu finalizei essa obra, não tinha nenhuma. E não tinha nem previsão de entrar outra obra. Covid foi... Não, foi antes. Era uma época que, na verdade, estava bem ruim de Tava fechar um a pouco obra de lá. crise. A gente estava finalizando uma obra grande, tinha, sei lá, acho que uns 3, 4 meses. Já estava na fase final da obra, era mais administração e tal. E fora essa, não tinha outra obra. A parte ruim de obra é justamente essa, porque, assim, eles mobilizam uma equipe muito grande para fazer. Se acabou essa obra e não tem uma outra obra para poder levar a equipe, Tem que enxugar. Aí depende Tem que muito de enxugar. economia, cara. Sim. Eu acho que essa construção civil é algo que eu acompanho já há muitos anos já. Eu sou fascinado por construção civil, eu acho muito louco, mas são dois setores que fazem com que a economia, a gente enxerga que a economia está rodando bem. Uma delas é o auto de carro, né, o automotivo, e o outro é de construção civil. E é batata. Se a economia não tem algum deslize, pode ter certeza que a construção civil vai ter um reflexo negativo. Né? Ao mesmo tempo também, que é muito legal também na economia, que você percebe que a economia começa a bombar quando construção civil e o setor automotivo começa a dar uma aquecida. Que é o que está acontecendo no Brasil aí com essa crise de 2020, que era até anterior, porque essa crise já vem antes da pandemia. Antes da pandemia. Sim. A gente vem observando esse crescimento, né? E aí acho que cai um pouco naquilo que você está falando. Então, de repente, você acaba perdendo muitas pessoas que trabalham bem, né? Em questão, em detrimento da crise econômica que o país passa. Para retomar isso é fácil também? na verdade, assim, o pessoal que trabalha em obra dificilmente fica
desempregado, né? Porque fez uma obra aqui, você conhece um monte de gente que fez umas outras obras. Então acabou essa. Se a empresa te manda embora, puta, você já tá puta engatilhada. Geralmente é Tem assim um que network funciona. muito bom. Network é tudo. Pra gente é. Sim. Tanto é que lá no comecinho, quando eu fiquei sem trabalho, que eu tive que trabalhar com outra coisa, foi porque eu não conhecia ninguém. Hoje em dia eu já tô aqui direto. Ó, tô sabendo que a empresa tá orçando uma obra legal aí, hein? Vou mandar uma mensagem lá pra ver como que tá. Vou mandar uma mensagem pra ver se ele me contrata. É. Não, gente. Quem? Ó, Quem contrata acho que quem? não precisa nem falar, Quem? né? Olha aqui, Quem? ó, profissional aqui. Aguarde. Aguarde novos, né? Vai Vai seguir cenas dos os próximos próximos- capítulos. os próximos episódios. E qual foi a situação mais inusitada que você já passou? Gente, eu passei por um negócio que eu fiquei desesperada. A gente foi fazer uma obra e não tinha projeto de sondagem. Aí foi fazer a fundação, fez a fundação, concretou tudo certinho e tal. Todo mundo feliz, vamos embora, descansar, tomar uma cerveja. No outro dia, quando a gente chegou, sem brincadeira, devia ter uns 40 centímetros de água. Eita! Subiu, começou a subir, não tinha projeto de sondagem, não tinha nada. Eu cheguei, eu olhei aquele monte de água, falei, a gente fez uma piscina aqui. E eu não sabia o que fazer, logicamente. Liguei pro engenheiro, falei, corre. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, tá cheio de água. Giovana, como assim cheio de água? Gente, eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Eu falei, eu não sei, só tá cheio de água. E o mestre assim, batendo na botinha. Eu falei, e aí, mestre? E aí, o que a gente faz? Ele, Giovana, não sei. Nossa Gente, Senhora. esse dia foi complicado. E pra aguentar o povo xingando na minha orelha depois? Porque assim, né? Se tá tudo certo, não vem me elogiar. Vai falar que o bom trabalho foi o trabalho do engenheiro lá, né? Agora, se der merda, não foi a Giovana que fez. Segura o B.O. lá. Gente, pra aguentar. Nossa Senhora. Uma outra coisa que eu passei também, que eu fiquei desesperada. O empreiteiro não pagou o pessoal que tava na obra. Cara, Recebeu e não pagou. Eu Recebeu falo e isso não muito pagou. pro Douglas. Eu falo, não mexe no bolso deles. Eu falo, gente, Cara, não mexe no bolso de todo mundo. Menos dos caras que Não estão lá mexe no bolso trabalhando. deles. Não mexe, mano. Não mexe. E tá certo, porque se mexer no meu bolso eu vou ficar puta também. Sim. Não tem que mexer. Se você tá trabalhando, você tem que Claro, receber. tem que receber. Aí chegaram em mim, bateram lá na minha portinha, lá no container. Oi, Gi, tudo bem? Eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. A empresa X recebeu aí a nota? Eu falei, recebeu. Tem certeza? Eu falei, eu que fiz, eu que medi, né? Recebeu. Tá bom. Aquela 30 minutos Só falou depois, assim, que nem né? o Bob Esponja. Tá bom. E saiu. E eu tava assim, com tanta coisa pra fazer, Conseguiu. que eu deixei passar. Aí sabe quando do nada dá um estalo na sua cabeça? Eu falei, Por que ele fez essa pergunta? não, me deu esse estalo, mas me deu esse estalo porque do nada a obra ficou silenciosa. Um Nossa. silêncio. Parei e falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Quando eu abri a porta, os bonitos, tudo deitado, dormindo, De boa. conversando, fumando um cigarro. Eu disse, falei, gente, o que tá acontecendo? Giovana, você falou que você pagou a nota, mas eles não pagaram a gente tá de greve. Eu falei, O negócio é sério. Eu falei, gente, como assim greve? Eu não posso fazer greve, eu tenho prazo pra entregar. Não, Giovana, a gente também tem, mas a gente tem conta pra pagar, né? Ele vai falar o quê, cara? Ele tá Onde errado. estava infeliz no empreiteiro? Aí eu liguei pra ele e falei, vem aqui na obra agora. Não, Giovana, que eu não posso, que não sei o que eu tô indo ver uma casa que eu comprei. Nossa, gente, O mas eu dinheiro xinguei. dos meninos? Mas eu xinguei Comprei uma casa. tanto. Eu fiquei indignada. Eu xinguei tanto esse cara. Logicamente que com respeito, né? Mas, gente, aí eu falei, não, você vai vir aqui na obra agora. Ou você vai mandar seu engenheiro aqui. Alguém vai vir resolver isso aqui. Eu não vou resolver. Porque eu paguei a sua nota. Você não pagou eles porque você não quis. Ai, Giovana, que eu tô tendo os problemas que eu não recebi de outra empresa. Eu falei, não, problema seu. Da minha você recebeu. Então paga. Então você vai vir aqui e você vai resolver. Aí mandou a engenheira. Aí eu falei, conversa com os caras aí e vê o que você faz. Vai ter que pagar alguma coisa pra eles. Mas o problema maior foi que não pagaram o salário, não pagaram vale transporte e não pagaram vale refeição. Ah, Pra eles almoçarem, o dinheiro teve que sair do meu caixinha.
Só que o meu caixinha era para despesas da minha equipe. Não era para despesas da equipe do empreiteiro. Mas depois eu descontei da nota dele. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí, passou um tempo, ele chegou na obra. Um bom tempo depois, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que você fez uma coisa dessa. Você sabe que a gente tem prazo, nosso prazo já tá apertado. Essa obra foi uma obra que deu muito erro no começo. Justamente porque não tinha projeto de sondagem, não tinha projeto de fundação, não tinha projeto de nada. O engenheiro, na época, ele foi fazendo do jeito que dava, né? Pra fazer a obra acontecer. Eu falei, meu, um dia perdido, pra mim aquilo significava muito. A gente tava trabalhando até de madrugada nessa época, a gente tava trabalhando de sábado, a gente tava trabalhando de domingo. Imagina, perder um dia. E você paga, né? Hora noturna, tudo E mais. a gente paga janta, tudo. isso, Paga né? O tudo. custo aumenta, né? Só que isso tudo saía do bolso dele, não saía do meu bolso. Porque assim, os caras não... E eles fizeram greve nessa obra umas 4, 5 vezes. Porque não recebiam. Porque não receberam. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber. E eu falei assim, meu, eu já comecei tipo assim, avisar pros caras, sabe? Pro pessoal que tava na obra. Porque aqui, eu fazia amizade com todo mundo, então eu já começava a avisar. Eu falava, já começa a dar uma perguntada lá, ver como tá, porque... Vai entrar. Vai cantar. O galo vai cantar. Cantar vai. Agora, se cantar pra ele e não cantar pra você, você já tá sabendo que, né? Então você já vai lá, já vai na fonte, já vai cobrar. Situações que a gente passa que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Depois a gente dá risada, mas na hora, Jesus Cristo, eu fiquei desesperada. E o pior de tudo, eles fecharam, trancaram o portão, falaram, não, enquanto eu não receber, eu não vou embora. Eu falei, gente, vocês estão querendo o quê? Dormir aqui na obra? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o container só cabe eu. Vocês vão dormir aonde? Aí no chão? Não, não tem como. Pelo amor de Deus. E aí é uns caras também pequenininhos, É, né? vai mexer. Quase não vai na academia porque não precisa, né? Bicho? Tô com pouca ferramenta, porque as ferramentas deles também é tudo levinho, né? Você vai fazer o que nessa situação, né? Eu não brinco, não. Ah, tem que levar na esportiva, né, gente? A minha sorte é que eu era... eu fazia aposta com os caras em jogo. Quando eu perdi uma vez pro Messi, tive que pagar uma camisa do Flamengo pra ele. Eu fiquei puta. Eita. Nossa senhora. Mas acontece, então eu tinha um bom relacionamento com eles, eles iam ficar trancados lá, mas eu ia embora. Eles não iam me deixar trancado, não. Tá doido? Beleza, hein? Só por Deus. E como que você se vê hoje? Você olhando pra Giovana lá atrás, quando estava começando e comparando com hoje, como que você se vê hoje? Eu acho que eu, hoje, do jeito que eu estou, né, onde eu estou, olhando pro passado, eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que eu teria feito diferente. Mas, em compensação, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, não seria a mulher que eu sou hoje. Muito do que eu sou é graças a tudo que eu passei, então... também não posso reclamar, não, da minha história. E eu acho que eu tô numa fase que, assim, tô buscando aprender o máximo que eu posso. Eu acho que é o momento, né, de fazer isso. Daqui a 10 anos talvez esteja um pouquinho mais tarde. Se bem que não, né? Minha mãe se formou com quase 50. Nunca é tarde, né? É. Mas eu acho que eu tô na melhor fase da minha carreira, que é a fase que eu ainda posso perguntar, né? Que eu posso aprender. Pegar bons exemplos, os maus exemplos, deixar pra lá. Eu acho que é isso. Mas os maus exemplos também ensinam, né? Ensina, com certeza. É isso que eu falo. Eu acho que muito do que eu sou hoje é graças às pessoas que eu conheci, às pessoas que trabalharam comigo. Por isso que eu falo, eu não quero, me recuso a ser o tipo de profissional que vai deixar alguém fazendo as coisas e não vai explicar, não vai corrigir. Porque eu já passei por isso e eu sei como é ruim você fazer sem ter certeza se tá certo e descobrir que tá errado quando dá merda, então... Cara, é uma parada muito engraçada isso daí. Às vezes o Dudu falou um mau exemplo, a gente aprende, cara. E você vai perceber que ao longo do tempo é o que marca e te faz diferente. Sim. Você pode ter certeza. Pô, aquele cara que não me ajudou, aquele cara que me segurou, aquele cara que, porra, era... Tô falando um cara de maneira geral, tá? Ou aquela situação que a pessoa foi intransigente, mal educada, às vezes, né, diretiva, pode ter certeza que isso é que te faz crescer mais, Sim. aprender mais. A gente tem duas maneiras de aprender, né?
no amor ou na dor, Sem dúvida. né? E às vezes na dor a gente aprende porque dói, né? É quando a gente apanha, a gente nunca esquece, né? Então, com certeza, a gente cresce muito mais nessa movimentação que acontece nas carreiras profissionais da gente, né? Tomando pancada, né? É isso. Tomei bastante. E tem muita coisa que aconteceu que eu lembro e falo, putz, isso foi importante. Na época doeu. Na época me fez pensar em desistir. Mas hoje, olhando pra trás, eu falo, putz, isso foi importante pra mim. Me fez crescer. Uma fase que é muito difícil pra gente é a época do TCC, cara. Nossa senhora, nem lembro que data ela Fala um pouco pra gente como que foi naquela época. do TCC? Horrível. Resumidamente falando, foi horrível. Gente, era assim, você tem que pensar nas suas matérias, que na época a gente deveria ter o quê? Umas 6, 7 matérias. Era mais ou menos isso. Aí você tem o TCC, que é muito, pra mim, particularmente, foi a pior parte da faculdade inteira. Tipo, lá no começo, quando eu não sabia fazer nada, pra mim foi melhor do que fazer o TCC. Mas porque eu tenho muita dificuldade em falar na frente das pessoas. Muita dificuldade. Então, assim, eu imagino, desde o comecinho da faculdade, eu já ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que apresentar um TCC pra uma banca. Nossa senhora. Era uma coisa que... Pro Adalberto. Nossa senhora. Gente, era terrível. E aí tinha o trabalho, né? Porque quando você tá se formando... a engenheira tá se formando, né? E eu acho que eles entendem na cabeça dele que quando você tá se formando, você é obrigada a saber tudo. E você é obrigada a dar conta de tudo. E é justamente uma das épocas que a gente precisa de mais tempo. Porque, assim, o TCC, ele toma muito o nosso tempo mesmo. É um ano que É um ano que eu acho que é mais difícil do que É que nem exército, né? O pé ou vai ou vai. Parece que tem alguém aqui na sua orelha, né? Pede pra sair. É tipo assim, mano. O bagulho é louco, velho. Gente, era... Nossa senhora, como foi difícil pra mim. Meu TCC foi... Mas em compensação, assim, apresentei com dor de barriga, suando, gaguejando. Gente, era um desespero tão grande que eu liguei pra minha mãe antes e falei, mãe, eu não vou conseguir. Ela falou, você vai. Você fez o TCC, você vai apresentar. Eu falei, não, eu sei. Mas eu tenho certeza que na hora que eu for apresentar, eu não vou lembrar nem o meu nome. Eu lembro esse dia, você tava muito nervosa na faculdade. Gente Nossa senhora, do céu. cara, acho que eu fui na frente, né? Aí você deu A minha, graças a Deus, a minha apresentação foi a última. Porque tinha um pessoal que tava ainda assistindo algumas apresentações, né? Na minha não tinha ninguém. Olha como Deus é bom, né? Porque se tivesse alguém... A gente fez um pacto. Eu não assisto de ninguém, você não assiste a minha Foi. também, não. É só os professores. Que Foi. É muito... Porque tinha mudado na época, né? Antes eles apresentavam no... Como que é o No nome? auditório. No não sei, auditório. né? E aí mudaram. E aí começaram a apresentar na sala. Então formava a banca lá, né? Com os professores. E aí o pessoal falou, não, é aberto, vai quem quiser. Pra vocês terem uma noção, eu podia chamar os amigos, né? Eu falei pros meus amigos, tem uma amiga minha que ela fala muito bem, né? Eu liguei pra ela e falei, Ju, mano, me ajuda aí, cara. Meu, me ensina como você faz pra falar tão bem na frente das pessoas. Aí ela foi me dando uns toques e tal. Ela, ai, amiga, como que vai ser a sua apresentação? Eu falei, não sei ainda. Não, me fala que eu quero assistir. Eu falei, não, pode deixar. E eu no banheiro, me tremendo toda, que minha apresentação era depois de 40 minutos. Falei, eu vou contar pra ela vir assistir? Lógico que não. Mas de verdade, apresentei o TCC assim. Mas assim, bati a porta, já comecei a chorar. Gente, mas eu chorava. Eu acho que eu passei umas 2 horas chorando sem parar. Depois. Depois que eu apresentei. Porque assim, tirou um peso das minhas É a costas. descarga da adrenalina. Um peso das minhas... E assim, passa um filme na cabeça, né? No momento que você apresenta o TCC, passa aquele filme na sua cabeça. Tipo assim, pensei em desistir, tranquei a faculdade, voltei pra faculdade, falaram que eu não ia conseguir, falaram que eu não era capaz. Eu duvidei da minha própria capacidade e eu consegui. Então, tipo assim, gente, passei umas 2 horas chorando sem acreditar, Mas conseguiu. mas consegui. Deu certo, graças a Deus. Da próxima, chama essa criança que tá do teu lado aí, o seu Dudu. Pede umas instruções pra ele. Pode te ajudar. E eu me matriculei agora pra fazer uma pós-graduação. E pra pós não é obrigatório o TCC, né? Aí, beleza, né? E me matriculei, tava ali toda a grade. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero, né? Fui, me matriculei. Aí lá embaixo tinha umas letrinhas pequenininhas. Depois que eu já tinha feito a minha matrícula. Umas letrinhas pequenininhas. Aí eu fui ler.
o TCC era obrigatório. Aí eu mandei mensagem pra menina, falei, não, mas não é obrigatório. Ela, não é obrigatório. Já começou também aqui, ó. O frio na barriga. Mas você sabe que, assim, a gente fala da questão do quanto algumas situações traumáticas, de certa forma, marcam, mas nos ensinam. Quando eu fiz o meu TCC, eu até tinha um pouquinho mais de desenvoltura, não que eu não estivesse nervoso, mas porque na época eu já estava trabalhando, né, a minha formação é de TI, e eu trabalhava em consultoria, que eu implementava o sistema, fazia todo aquele período de teste, tudo. Quando estava pronto, eu treinava as pessoas para usar o sistema. Então eu já tinha que apresentar para as pessoas. Assim, com dor de barriga, suando. E onde eu me destravei um pouquinho mais foi uma situação que eu fui fazer uma apresentação para um cliente que ainda não era nosso cliente. E eu fui apresentar o nosso sistema para convencer a venda. Só que o sistema tinha algumas funcionalidades que não funcionavam. Ai, que legal. E o meu gerente falou para mim, você vai apresentar, e não sei o que você vai fazer, se vira, mas você não pode deixar eles perceberem que isso aqui não está funcionando. Simples assim. Você tem que apresentar o sistema perfeito, mesmo ele não estando Mesmo tão eles não perfeito assim. E, obviamente, na apresentação, quais foram as perguntas? A verdadeira lei de Murphy, né? Do que não funcionava. Então, assim, essas situações traumáticas, elas marcam muito e ensinam muito também. Mas é importante a gente entender que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas sempre são as melhores escolhas possíveis que a gente tem naquele momento. E aí você vê o resultado daquela escolha, daquela decisão, você olha e fala, puta, eu fiz cagada. Mas quando você vê o resultado, você não é mais a mesma pessoa do momento que você tomou a decisão, que você fez a escolha. Sim. E quando a gente fala desse nos marcar, nos ensinar, muito é porque a gente se cobra olhando para trás, puta, eu fiz besteira. Eu fiz cagada. Puta, eu não devia ter feito aquela escolha, eu devia ter seguido aquele outro caminho. E aí, por isso que a gente tem um aprendizado muito grande, muito profundo. Porque aí você começa a analisar as outras possibilidades. Mas a gente precisa entender que esse analisar as outras possibilidades faz parte do nosso crescimento, sem a gente internalizar a cobrança de que eu fiz besteira. Porque sempre as nossas escolhas e as nossas decisões foram as melhores possíveis naquele momento, com aquela experiência, com aquela vivência, com aquele conhecimento, aquela visão. Sim. Porque aí sim a gente destrava ainda mais o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui com aquela passagem. Porque vai ser marcante. Porque, você estava com dor de barriga, você estava suando, Sim. você achou, como você colocou muito bem, você achou que você não ia conseguir, você duvida de você em muitos momentos. Talvez na maioria dos momentos você duvide de você. Porque, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, puta, eu estudei, mas e se eu esquecer na hora? E se eu falar besteira? E se eu gaguejar? E se eu isso? E se eu aquilo? Então, é importante a gente ter isso em mente. As nossas escolhas, as nossas decisões sempre são as melhores possíveis pra gente naquele momento. Se a gente for traduzir aí numa mensagem, a vida é esse segundo, né? Porque o segundo próximo já é o futuro, o segundo que já passou já é passado. A vida é um segundo. Então Posso te falar uma coisa? Não se apegue àquilo que você fez que você acha que não deu certo. Não se apegue. Vou ter o próximo TCC. Porra, não martiriza nada, meu. Não, Pensa o seguinte, cara. Eu já passei por esse daqui, porra, chorando depois, com dor de barriga, gaguejando, dando branco, caramba. Passei, fiz, porque o conteúdo que você passou era mais importante do que a maneira com que você estava se expressando, do jeito nervosinho, porque o cara que está na bancada, ele está sabendo que tudo isso acontece. Você não é uma apresentadora de TV ou alguém que foi treinado para aquilo. Você está apresentando um projeto, uma TCC de engenharia. Então, o cara já te desqualifica isso.
E na nossa estrutura de ensino, a gente não é treinado para isso desde pequeno, né? Mas eu acho que a grande preocupação, na verdade, é que assim, de não... Porque quando você faz o TCC, você se dedica 100% àquilo, né? Então, eu acho que, na verdade, a minha maior preocupação não era nem ser reprovada pela bancada. Eu acho que era mais não conseguir entregar tudo que eu tinha feito, sabe? Não conseguir, tipo assim, ter me dedicado 100% e não conseguir entregar os 100%. Eu acho que essa era a minha maior preocupação. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho ainda um medinho de falar em Não, mas público, tá. mas eu vou fazer meu outro TCC aí. É isso, né? Fazer Mas o você quê? tá fazendo pós-graduação do quê? Eu comecei agora, na verdade, em engenharia de custos e orçamentos. Bacana. Bacana, legal. É bem legal. Bem legal. Legal. Já é a área que você tá indo, É. né? É a área que eu já tô. E o que você imagina daqui pra frente? Quem vai ser agir daqui pra frente? Giovana do futuro? É, É isso? Boa pergunta. Eu espero que a Giovana do futuro consiga olhar pra tudo que ela passou e ser muito grata por tudo. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei, até as coisas ruins me fizeram evoluir, me ensinaram. Eu espero continuar olhando pro passado com o olhar de, isso foi bom pra mim, né? De alguma forma, eu tô carregando isso, ou me ensinou de algum jeito, ou, enfim, me ajudou a crescer como pessoa, como ser humano. E aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir. Eu faço questão de ser uma profissional que ensina, que tem uma troca com todo mundo, que não vai deixar passar uma dúvida despercebido, porque isso fez muita diferença na minha carreira e faz até hoje. Então eu não quero ser esse tipo de pessoa pra ninguém. Eu quero ser o tipo de pessoa que, se precisar, eu tiro um dia só pra ensinar a pessoa a fazer. Não quero ter que contratar alguém pra tampar buraco e deixar de contratar um estagiário que precisa aprender pra contratar um estagiário com experiência. Eu prefiro contratar um sem experiência, pegar na mão e ensinar, porque eu sei que isso vai formar um profissional muito bom. Me ajudou e vai ajudar outras pessoas. Então acho que é mais ou menos por aí. cara, eu vejo uma puta parceria de vocês dois aí, né? E assim, acho que o Denner já apresentou o projeto da UIO. Inclusive, você está nos apoiando com uma parte da questão desse projeto da UIO, que é isso mesmo, de dividir, cara. Acho muito legal. A gente está num processo de construção também da empresa, né? Começou agora. Cara, o que você enxerga? O que você enxerga dessa parceria aqui? Você acha que tudo isso que você já construiu, que você já tem, né? Versus aquilo que você está se formando, está chegando lá, versus aquela ideia que a gente tem aqui de fazer uma empresa diferente mesmo, que vai dar uma mexida no mercado. O que você acha dessa brincadeira toda aí que foi apresentada para você? Primeiro que eu admiro muito a pessoa que tem coragem de encarar e falar assim, não, eu vou começar a fazer sozinho, vou ter a minha empresa, né? Vou ter o meu negócio. Eu admiro muito. Eu queria ter essa coragem de fazer isso por si só, mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade, então eu já começo por aí, eu admiro muito. Eu acho que a gente tem que ir pra fazer a diferença, né? Tem muita empresa aí que tá no mercado fazendo a mesma coisa, entregando por entregar. Me manda aí um orçamento, foi aquilo que eu falei. Não manda orçamento se tiver furado. Se eu não tiver certeza do que eu tô fazendo, eu acho que a ideia da empresa é mais ou menos essa, né? Sim. Ter certeza do que tá fazendo, fazer a diferença. Não ser mais uma empresa aí que faz reformas ou mais uma construtora, porque tem muitas que entregam de qualquer jeito e Sim. tem que vir pro mercado pra mudar. A gente tá mexendo, é o que a gente fala, né? Que é um dos nossos valores, né? A gente tá mexendo com o sonho da pessoa, né? Então a gente quer se importar, a gente vai se importar, na verdade. A gente quer e vai se importar e vai se conectar com essa pessoa, com essa obra. A gente não quer fazer de qualquer jeito, né? Essa é a grande diferença, né? Que a gente quer trazer pro mercado, acho que é a essência, né? A gente quer entender, porque eu falo, a pessoa tem um sonho de casar, tem um sonho de ter sua casa própria, então eu não vou destruir, não vou fazer virar um pesadelo. Então eu vou abraçar, vou trocar energia com você e vou construir da melhor maneira possível. Vou entender o cliente e vou fazer o melhor possível para ele, para ter aquela entrega de como ele sempre sonhou. Que eu acho que isso é o mais gratificante. Né? Diferente de boa parte das empresas, o objetivo não é
ganhar obra para ganhar dinheiro, é para entregar o sonho Exato. do cliente, né? E aí vem a diferença, né? Não sei se vocês podem falar melhor, mas é a diferença de tudo, né? É a essência, né? Nada mais, assim, a gente, quando a gente sentou nessa proposta, era justamente trabalhar em cima do que o Daniel tá falando. Cara, porque eu também tenho um sonho. Eu também tive um sonho. Foi difícil pra caramba conseguir uma casa própria, né? Aí você consegue, você vai jogar na mão de alguém pra alguém dar continuidade no seu sonho. Nem que seja um tijolinho diferente aqui, eu quero e gostaria que fosse bem feito, né? Aí, de repente, você vai lá, até paga mais caro, porra, e o cara coloca o tijolo de maneira errada. Porque o cara tá preocupado com grana, né? Não é isso, cara. Você falou umas coisas aí que, pra mim, Bom, a gente que trabalha fora do ramo e estamos entrando agora nesse negócio, a gente sempre trabalhou para aquilo que é o certo. Independente se a gente estivesse trabalhando para terceiro e agora com a responsabilidade das empresas que a gente tem, cara, a gente sempre trabalhou por que é o certo. Puta, cara, a gente já deixou de receber, meu. Uhum. Já deixou de receber o nosso salário, mas o salário dos funcionários é a primeira coisa que vem, mano. Você não dorme. Eu juro por Deus, eu não durmo. Trabalho lá, cuidando da parte financeira lá da empresa. Porra, cara, quando eu começo a olhar as contas, e parece que é aquele negócio. Aí a dor de barriga é outra. Mas começa a me dar urticária, desespero, porque é o seguinte, você tá vendo lá, pô, tem pra receber, mas o negócio não cai na A conta. conta não bate também, Entendeu? às vezes, né? Mas aí você tem que pagar o funcionário. Porra, é difícil. Então, esse já é uma coisa que, assim, é inaceitável. Inaceitável. E também quando você é transparente, quando você imagina, né, construir e ajudar um sonho do outro, porra, a transparência também acho que vale pra caramba, bicho. Porque se eu sou dono da empresa e tô com problema, eu vou reunir todo mundo e falar, gente, olha, aconteceu tudo que pôde acontecer, eu fiz tudo que eu poderia fazer, mas, cara, deu M porque, vamos supor, a tua empresa não pagou. Mas, cara, eles também se comprometeram de pagar no dia seguinte. Dá para vocês me ajudarem? Cara, se você for transparente, se você for digno, se você vai embora. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, que são valores que a gente não vai deixar passar. Porque a gente está pensando muito maior. De entregar o sonho do cara, Sim. entregar o sonho do cara naquele dia que a gente se comprometeu, entendeu? Acho que isso é muito importante. A pessoa, quando ela te contrata imaginando que você vai entregar o sonho dela, né? Imagina, ela te paga pra fazer uma coisa, deposita todas as expectativas, e aí recebe uma coisa completamente diferente, ou às vezes não recebe. Né? Imagina como deve ser frustrante. Nossa senhora. Eu não tenho 2 filhos pra pagar. Tem leite pra caramba. Tem que comprar minhas mortadelas. Conta não, não vale não. Vou contar, Vale eu não. preciso tirar o foco de mim. Tem que tirar o foco da sapatilha. Pra vocês entenderem. Vou até olhar pra câmera aqui, ó, pra vocês entenderem. Hoje de manhã, fui na padaria com o Dudu, comprei pão, comprei queijo, comprei bolo, né, pra gente tomar o café da manhã aqui. Aí o Carlão me liga. Ô, Derek, tá na padaria ainda? Eu falei, não, já tô no carro já. Você comprou mortadela? Eu falei, não, Carlão, comprei só um queijo, né? Beleza, né? Chegamos aqui no podcast e o Carlão me tira do bolso aqui uma mortadela desse tamanho, assim, ó. Da turma da Mônica. Da turma da Mônica. Ou ele roubou do Jorginho ou da Luana, eu vou escolher. Vai ter problema em casa quando chegar. Vai. Alguém vai sentir falta dessa mortadela aí. O Jorginho acorda, vai. Rapaz, Nossa, aquele você abre a geladeira na seca assim, você fala, ué, tem Cadê coisa minha errada aqui. mortadela? Não. ele vai embora. É tipo você guardar um pedaço de pizza pro dia seguinte, né? Aí você abre lá e alguém comeu. Você fala, não acredito. Você vai com tanta expectativa, Pra né? comer, Aí quando nossa. abre, cadê minha Não. pizza? Ai, ai. Mas é isso. Papo bom, sempre o tempo passa sem a gente perceber, né? Verdade. E a gente já tá indo pro nosso encerramento, já estamos no nosso limite aí do nosso tempo. Então, as nossas considerações finais,
Começa Sempre por começa você. por mim, né? Já me falaram, você tem que falar um pouco mais, para de agradecer em geral, porque eu sempre falo, obrigado por todos, mas queria agradecer muito a sua participação, falar que eu admiro muito você. Quando eu falei pro pessoal que eu tinha uma pessoa para trazer aqui, uma engenheira, porque eu sei do seu potencial, eu sei que não foi fácil. Isso que eu não sei muito da sua história, mas eu observo muitas pessoas, então eu sabia que você tem todo esse potencial, essa capacidade, você vai muito longe, pela sua essência, pela sua raiz, por ser uma mulher divertida, né, engraçada, da resenha, corintiana, tá? Só pra falar. Então, assim, gratidão por estar aqui com a gente, né? Eu sei que não foi fácil vir. A gente tá Atravessei São muita Paulo. coisa, mas né? Atravessou São Paulo, mas muito obrigado por estar Eu que aqui com a gente, agradeço. tá? Eu que agradeço pelo convite. Dô? Eu só, lógico, agradecer sua presença aqui e dizer que você é um grande exemplo, já é. E futuramente vai ser ainda mais. Eu acho que você representa muita coisa, muitas pessoas, pessoas que provavelmente vão estar vendo isso e de repente ter o mesmo sonho, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Você está deixando um legado. E assim, siga em frente, né? Ajude as pessoas, como você está dizendo mesmo, porque eu acho que isso é o melhor, acho que é o que a gente pode fazer de melhor como ser humano, né? Mesmo que não queira ser essa representatividade, acaba sendo essa referência, pela pessoa que você é. Então, passe isso adiante. Parabéns. Obrigada. Gia, eu vou falar o seguinte, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Agora deu para entender um pouquinho as coisas. Agora ela explicou, mas é assim, ela chegou hoje, assim, claro que aqui é uma situação que ninguém aqui é profissional, a nossa ideia aqui é realmente trocar essas resenhas, esse bate-papo, para a gente deixar alguma coisa para muitas pessoas que pretendem entrar, outras que já estão, outras que virão, ter uma ideia da dificuldade do dia a dia, né? E assim, cara, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que o maior exemplo é talvez daquele nervosismo inicial, como que vai ser, e o Caramba 4, até entendi por causa da questão do TCC. Uhum. Pô, meu, passou aqui descontraído, quase 2 horas, na moralzinha, foi muito da hora. Pô, legal, muito obrigado. O Douglas falou uma coisa aqui, bicho, você já é uma puta profissional. Já é, né? Então, é assim, no dia a dia, daqui pra frente, você só vai mostrar o quanto mais você é. Você vai ter que só que mostrar aquilo que você é. Não precisa, porque isso vai ser de maneira natural. E a outra coisa que eu acho importantíssima é que você está com base assim, de coisas e valores que é muito simples e que às vezes entra em esquecimento. Né? Eu posso até depois falar um pouquinho melhor, mas, pô, respeitar pessoas, cara. É a primeira base. Se você respeitar pessoas, de maneira geral, cara, você vai longe. Todo mundo é igual. Você falou agora há pouco, você falou, pô, pra mim, na obra, às vezes, a pessoa mais importante era a copeira, né, que me fazia o café. Porra, era o cara que limpava o banheiro, porque, cara, imagino que deve ser uma dificuldade. Mas quem valoriza essas pessoas hoje? Né? Porque a tendência é você estar num patamar um pouquinho maior, cara, quem está fazendo mais a gente não percebe, gente. Fácil de perceber. E não valoriza também esse trabalho. Então, você já é, além de a questão de respeito de pessoas, cara, eu vejo você uma mulher super determinada, e é isso mesmo, vai pra cima que vai chegar lá. Muito obrigado mesmo, não te conhecia pessoalmente, um prazer, e espero assim, a gente vai estar junto. Vai falar ao até longo breve. até breve mesmo, porque tá legal pra caramba, né? Beleza? Obrigadão, Gui. Gi, gratidão pela sua presença, gratidão pela confiança, né, no nosso projeto e você ter vindo, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente nesse bate-papo, passando a sua mensagem, passando a sua experiência. E eles já falaram tudo, né? Você é uma inspiração. Você não representa só você aqui. Você representa uma classe e você representa todas as pessoas que têm um sonho, qualquer que seja o sonho, porque você realizou o seu. E a inspiração maior não é a engenheira civil.
A inspiração maior é a pessoa. Porque você tem os seus valores, você tem o seu comportamento, a sua base muito bem enraizada. Você tem muito bem definido os valores que são os valores mais simples que existem, mas os mais importantes no dia a dia para qualquer pessoa, para qualquer profissão. Então, você é uma inspiração para todas as pessoas que te conhecem, que têm o acesso a você por qualquer meio que seja, as redes sociais, tenha a ciência disso, que você é uma inspiração. E isso é muito valioso. Então, internalize isso para você como uma grande conquista, porque isso é muito valioso. E isso é só você sendo quem você é. Tá? E como você é uma grande inspiração, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo, do seu coração, do seu jeito. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão buscando o seu sonho, que estão buscando profissional, pessoalmente, algo, e suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer ao convite. Foi muito importante. Desde o primeiro momento, eu falei pra ele, meu Deus, que honra. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. E o que eu queria dizer é que, independente da profissão, né? Independente do gênero, independente do que você quer fazer da sua vida, vai ter sempre gente duvidando da sua capacidade. Sempre vai ter gente tentando te fazer desistir. Sempre vai ter gente apontando o dedo e falando que não tá certo, que não vai dar certo. Infelizmente, a gente tem duas opções, né? Que é ou você acredita no que essas pessoas estão falando e desiste do seu sonho, ou você fala, não, deixa passar, entra pelo ouvido e sai pelo outro e segue seu caminho. Foi mais ou menos isso que eu fiz e faço todos os dias. Não tem outra forma, né? Então, eu acho que é importante a gente acreditar nos nossos sonhos, acreditar que a gente é capaz, independente do que as pessoas falam, e não desistir nunca. Pode até tirar um tempinho ali pra dar uma respirada, tomar fôlego, e aí retoma. Porque se você desistir, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai pegar na sua mão e vai falar, não, vamos lá que eu vou te levar, você vai terminar a faculdade, você vai trabalhar na obra, você vai tocar uma obra. Ninguém vai fazer isso por você. Então, é isso. É isso. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque nos ajuda até a entender sobre o nosso conteúdo e melhorar e trazer um conteúdo cada vez mais rico e valioso para vocês. E é isso. Gratidão a todos. Axé. Palmas.